Fala galera, beleza? Pra você que nos assiste, estamos começando mais um Variação Tática. Eu sou o Dudu. Eu sou o Adrian. Eu sou o Saulo e hoje a gente está aqui com mais um convidado muito especial. Eu sou o Alex Knop. Show de bola. Vamos lá para os nossos patrocinadores, então a gente vai começar sempre aí na ordem cronológica dos times, está fortalecendo a gente aí com o cenário, com as camisas que a gente está usando aqui. Quem quiser fazer as comprinhas, camisa do seu time da Europa, ele tem de tudo lá. É na Moreira César, no Ponto Útil, e tem aquele descontinho de 10% para quem nos assiste aqui, é só chegar lá e pedir o descontinho. O Andy é parceiro lá, é só chegar. Segundamente aí, Demotelli Barbearia, quem quiser ficar na régua, chama o Dudu aí, também tem aquele descontinho de quem nos assiste. É aqui na Sinimbu 2610, em frente ao Colégio São Carlos, é bem fácil de achar. E por último, Pizza do Bar, logo vai chegar a nossa pizza e fortalecer a nossa resenha ficar mais legal aí. Acho que dos patrocinadores era isso, vamos começar então, o Alex se apresentou aí. Agora fala um pouco pra gente quem é o Alex e tua trajetória aí dentro do esporte. O clube, a gente não vai ter como fugir, né? Juventudista roxo, né? Isso aí. E como é que foi o início da tua trajetória com o esporte? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dudu, o Adrien e o Saulo. Tudo começou quando eu tinha poucos anos de idade, que eu comecei a frequentar o estádio e me tornei, de fato, um torcedor do Juventude. Aí entrou o lado torcedor, que foi a minha vida toda e segue, né, até hoje, cada vez mais, né? Só que de algumas formas... Cada dia sofrendo um pouco mais, né? Eu vou te dizer que às vezes não. Às vezes fica menos, porque tu começa a entender algumas coisas, tu sofre menos. Uhum. Então, lá em 2005, o clube fazia promoções de que sócios em dia viajavam com a delegação para acompanhar alguns jogos. O Juventude estava na Série A. Interessante, sim. É, muito legal. Era uma promoção muito legal. E eu ganhei uma dessas promoções e eu fui para o Rio de Janeiro assistir Juventude e Botafogo, lá em Niterói, no Caio Martins. E o Juventude ganhou o jogo e tal. Foram 3 dias de vivendo a realidade do que o pessoal vive numa delegação. Sim. Embarque de Caxias, almoço na estrada, aeroporto, hotel, estádio, concentração, aquela coisa toda, aquela rotina. E quando eu voltei, eu disse, eu quero isso. Eu quero viver mais disso. Isso é uma experiência... uma coisa muito legal. Sim. E ainda mais vivendo dentro do clube que tu é apaixonado. É né? apaixonado. Sim. No mês seguinte, eu entrei pro Conselho Deliberativo. E aí, na primeira reunião que teve, o vice-presidente das categorias de base na época, que é o Pioneer, ele pediu assim, gente, a gente está precisando de algumas pessoas para ser diretor nas categorias de base, na Sub-15, na Sub-17 e na Sub-20. Alguém aqui, o clube tem uma tradição de sempre pegar pessoas ligadas ao conselho, conselheiros, os sócios mais antigos. Alguém gostaria? Mas eu fui o primeiro a levantar a mão. Ficou na hora. Na hora. Tá aí minha chance. Agora eu se consagro, que nem Entrar na rotina. eu ia começar a viver o clube. Que ano mais ou menos isso, Alex? 2006. 2006. Início de 2006. Aí então o Juventude estava na Nós Série entramos A. quase junto no Ju, então. É. Uhum. Foi mais ou menos a época que eu comecei ele também. Olha na aí, base. Então o que acontece? Eu fiquei naquele momento diretor da Sub-15. Tinha a Sub-15 e a Sub-20. Eu disse, não, a Sub-20 já é Um patamar um pouquinho É maior. uma responsabilidade maior, é uma categoria que está diretamente ligada ao profissional, então Sim. já traz um peso maior. E eu não tinha condição de... Uma responsabilidade. Ainda não. Responsabilidade. Aí fiquei 2 anos na Sub-15, 2 anos na 17, aí fui para 20. E paralelo a isso, quando eu estava já na direção, o Juventude também sempre teve por característica jogar aquela copinha do segundo semestre, que é uma copinha profissional, com o time B. E o time B era o Sub-20 e mais alguns atletas do profissional que não vinham sendo ocupados. Aí eu também estava sempre perto da categoria, até que em determinados momentos eu fui o diretor do time B e da Sub-20. E aí começou assim, no esporte ligado ao Juventude, né? Sim. Sou formado em Educação Física, me formei em 2011 aqui na FSG e fiz uma especialização em atividades aquáticas. A minha área é a natação e a hidroginástica. Show de bola. Só que então é um outro mundo, né? Sim, imagina. Muito Não tem nada legal, a ver, adoro. digamos. Sou louco por água e pelas metodologias. Sim. Na pandemia,
o esporte ficou bem restrito, né? As academias fecharam, tudo fechou, as pessoas pararam de treinar, todo mundo ficou assustado e eu comecei a tentar inovar, disse, eu vou ter que criar algo diferente. E aí eu montei um projeto esportivo para apresentar para alguma escola, só que, claro, o meu alvo era um só, que era o Colégio São Carlos, que é onde meu filho estuda desde o primeiro ano, onde eu fui presidente da APM, eu já participo diretamente, né? E eu apresentei o projeto, a direção gostou, deu start e hoje a gente está com um projeto bem sólido, com os clubes esportivos ali andando super bem e também a participação nos jogos escolares de uma forma bem intensa, bem boa. Ficamos em 6º lugar ano passado, em um universo aí de 120 ou 130 e poucas escolas de Caxias, por um primeiro ano, assim, depois de uma retomada pós-pandemia e coisa, a gente ficou muito feliz. E cada vez a ideia é fortalecer. O projeto deu certo, né? Então, o projeto deu certo. Deu certo. Na teoria, na prática, deu certo. Isso aí. Então, a gente tem bons parceiros ali de professores que compraram junto a ideia, e aí direção comprou junto a ideia, incentivaram, né, os alunos para participar. Pais, muitos pais ficaram assim, ó, isso que precisava, a gente trazer o esporte, trazer a competitividade, mostrar outra realidade. Isso funcionou muito bem e tá funcionando. Então, eu sempre digo, vida longa a esse projeto aí, que ele não tem começo, meio e fim, ele é contínuo. Sim. E o teu tempo lá no Juventude, lá na base, tu chegou a trabalhar com um jogador assim, tipo, que passou agora no Grêmio, o Ramiro, Alex Telles? Sim, todos eles. E... Quando eu era diretor da Sub-15, eles eram Sub-14, porque eles são todos 9-2. Menos o Ramiro e o Bressan, que são 9-3. Eles são 9-2, o Alex Telles, o Zezinho, o Follman, o Gustavo Campanharo, que tá no Inter. E fora outros muito bons que tinham, que acabaram ficando pelo caminho. Eu até na época que eles faziam sempre aquelas jantas tipo, de final de ano, né? Sim. Eu lembro muito bem de uma das jantas que subiu todo o time da geração 9-2 lá, que foram bem na copinha e não sei o quê. Imagina, terceiro lugar na copinha. Sim, imagina. E foi uma geração, tipo, querendo ou não, vitoriosa, assim, pro Juventude. Teve um azar muito grande, essa geração, que profissionalizou quando o Juventude estava na Série D. Sim. Aí não teve aquela valorização que poderia ter tido. Sim. Eu acho que teve naquele ano teve aquela copinha que o Ju quase ficou fora, né? Que eles Quase foram ficou campeões fora. e acho que tava o Alex, o Ramiro. Isso aí. Eles estavam todos naquele time. Baita safra, né? Não, foi a safra que salvou o Juventude. Senão o Juventude ia ficar sem série, né? O Juventude ficou campeão da Copinha contra o Lajeadense num ano. Aí depois não classificou na Série D, ficou fora de série, teve que ganhar outra Copinha, daí do Brasil de Pelotas, Sim, lá em Pelotas. lá. Eu lembro, assisti esse jogo. E aí sim, aí depois a coisa engrenou. Mas foi Foi em que ano isso mesmo? 13? Não, foi... Não, Era era mais. 10, 11, eu acho. 2000. Porque eu sei que o Zezinho, ele subiu bem antes pro profissional do que os outros guris. O né? Zezinho, acho que o Ju ainda tava na Série B. A época que ele Sim, subiu. Tava na B. O Zezinho tava na B. Tava na B, ficou um Zete, a estreia dele foi no fatídico 8-1 lá no Beira-Rio, né? Ali, 40 minutos do segundo tempo, o Zete colocou ele jogar. Sim. Estreou, nós olhamos e dissemos, não. Que baita hora pra colocar o Queimar cara ali, ali. né? Isso cara? tava quanto? Já tava Já tava definido. Definido já tava no uns primeiro 12 tempo, a 1. né? Esse foi o jogo que o Klemer fez o gol, né? Não, se tivesse mais 5 minutos de jogo, Eu lembro, chamaram o Klemer, vem fazer o gol. Mas é foda, né? E no ano seguinte o Caxias tomou igual, né? Até a tia da limpeza. foi igual. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, até a tia da limpeza loucura, tinha né? feito o gol aquele jogo. Porque o Abel, as duas realidades, Juventude e Inter, o Abel disse, a preleção dele era assim, ó, faz tudo que dá. Se der pra fazer 10, 15, faz. Sim. Ano seguinte, Caxias e Inter, primeiro tempo, 7-0 pro Inter. Eu lembro. Acabou. Tiraram o pé, né? Aí o Tite disse, gente, deu, né? Tá bom, né? Chega, né? Mas tudo bem, isso aí são as histórias da bola, né? Acontece, né? Acontece. Então o seu clube tem seu alto e baixo. Sempre Eu tem... acho que é talvez a melhor fase do Inter também, Sim. né? Sim, o Inter naquele jogo da final entrou em campo com o mesmo uniforme, se vocês talvez não repararam, reparem, que jogou a final do Mundial. Camisa branca de manga longa, calção branco e meia branca. Eles entraram com a faca nos dentes. E o Juventude tinha ganho naquele ano 3 jogos do Inter. 1-0 lá no Beira-Rio, gol do Mendes. Eu lembro. 3-0 aqui no Centenário com um passeio, que nós estávamos jogando no Centenário, que o Jacone estava com reforma do gramado.
E depois o primeiro jogo da final, 1-0, Sim. gol do Michael. Vamos lá só pra pegar a taça, né? Sim. Mais ou menos isso. E aí... Toma. Salto alto, acho que foi no... Também um pouco, assim, daquela coisa, não teve talvez a concentração necessária. Sim. E não tirando o mérito do Inter, mas acho que foi porque o Ju já tava um pouco, tipo, pô, ganhamos isso. Mas o Inter naquele ano estourou, né? E o Libertadores, e o Mundial, Inter- imagina. Fernando- Tava só o começo do ano, então não esperava isso. Fernandão, Dani Moraes... E Arley, tinha muitos. Acho que aquele ano foi o que ganhou, na verdade, a Sul-Americana. Foi 2008, isso aí. 2008 foi o que ganhou a Sul-Americana, acho que foi. 2008? Não... A Libertadores do Inter veio em 2006, né? Sim, 2006 e 2010, as Libertadores. Sim. E a Sul-Americana acho que foi 2011, foi 1 ou acho 2 que anos. 11 ou Não, 11 ou 12. aí foi a segunda Libertadores. 2010 foi a segunda Libertadores. A Sul-Americana veio depois. da primeira Libertadores. Foi Tá. 2008. 2008 acho que foi. Sim, depois veio outras. Foi Isso aí. Isso aí. Ó, Então então pegou nas datas ali, eu me perdi tudo, velho. Que a gente tava falando. fiz um salada de fruta aí. Então daí eu convivi com essa geração aí bem legal. Sim. Eu era a Sub-15 na época, era os 9-1. Sim. Só que foi uma geração que dos 9-1 não saiu ninguém. Não saiu ninguém. Ninguém. Em compensação, E- 9-2 mas a gente sabia que na 9-2... Tanto era que a gente onde foi... tinha os bons frutos ali, digamos. Isso. Mas é que nem na nossa, outro dia a gente falou, né? A 99, pô, 9-9, 9-8, Saiu 2000 o ali Denner. era uma das melhores saiu o categorias. Denner, isso aí. assim, lógico, tem outros que O hoje Godifan. estão jogando, tem outros que hoje estão jogando, mas Não não é- desmerecendo, mas tipo, em níveis bem Sim, abaixo do que o abaixo. Denner hoje tá. no Mas tu caso. esperava assim, esse boom, assim, tipo, fala mais do Alex Telles agora, que fosse seleção, Europa, tudo. O que era mais esperado, na verdade, era o Bressan, né? O Porque ele já tinha- Não, o era o Bressan- Zezinho, na verdade era o Zezinho. Ramiro 10, né? Sim, fora o Zezinho, que foi um caso à parte. O né? Zezinho Porque foi o cotado Zezinho- pra ir pro Santos do ele Neymar. jogou, ele foi, jogou, né? Jogou, Foi... Ele foi cotado pra ir pro Arsenal, velho. Sim. Ele ficou, eles foram lá fazer um período de estágio aí de uns Isso. 10, 15 dias no Arsenal. Sim. Foi ele e o nosso ex-vice-presidente da base. Eles ficaram lá, tem as fotos, a gente acompanhou tudo. E o Zé jogou no Santos, do Neymar. Sim, ele era o jogou. 8. Era o camisa Ele até 8. se queimou o filme Fez um com golaço os fora episódios da que área, teve lá com do o goleiro. goleiro. Sim, né? isso aí. Era isso aí. o Felipe. Ele Isso. tava no Tom Bense, cara. Não sei se chegou a acompanhar. Ele foi o melhor goleiro lá do campeonato deles. Ele tava jogando muito, cara. Coisa de gurizada, ele rateou ali, Sim. falou umas E bobagens. isso meio mas- que, querendo ou não, E o Zezinho estragou tava a carreira atrás dele, ali e acabou atrapalhando. Entrou no bolo, né? Mas ali foi assim, ó. O Alex Telles é engraçado, cara. Porque a Eu sei bem a história dele, porque assim, a gente conheceu, não sei se tu conhece o Xaxá. Sim, claro. E ele levava de vez em quando o Alex, Sim, tanto lá no sim. Juventude também, quando eu tinha acho que uns 12 Lá anos, no o Gol Alex de Ouro, foi- do projeto Gol de Ouro. o Alex também, quando ele foi pra Europa, ele veio dar palestra lá pra nós no Ju também. Sim. Então a história dele já tem umas 3 vezes também. né? A história dele, assim, ó, pro pessoal que não ouviu, essa aqui eu posso contar, porque. Porque É essa aberta, daqui, né, porque digamos essa daqui assim. ele tava junto e ele não Fala, vai negar, sim, né? Porque uma vez a gente ele conversava. fala bem aberto. A gente conversou sim. sobre isso. Ele tava na lista de dispensa. Duas Também. vezes, né? Duas vezes. A última daí eu tava. A outra Tava? Eu não tava. A outra eu não tava. Mas a última eu tava, ele tava na lista de dispensa quando ele virou da categoria sub-17 para sub-20 e tava na sala da gerência de futebol, ali tava eu, o nosso gerente de futebol da base, que é o Luizinho da Veiga, e tava o Eli Scalabrin, que era o nosso vice-presidente da categoria de base, e chamamos ele. Tava cabeça prêmio, então. Total. E a Tava com conversa... um pé lá fora. E a conversa... Mundial. Porque assim, ó, ele treinava muito bem, ele era super habilidoso, Sim. super habilidoso, só que na hora do jogo ele se acanhava um pouquinho. Ele tinha Não tinha confiança, talvez. Não tinha tanta confiança, e outra, ele tinha a maturação dele não tava... Ele era bem franzino. Ele era franzino. Bem franzino. Tá maturado ainda. Não. Não tava maturado. Aí Até quando ele subiu mesmo pro profissional, ele ainda era bem franzino. né? se tu vai analisar agora que ele incorporou, Sim, mas ele... Agora que ele no incorporou, Grêmio- ele no ainda, Grêmio tipo, se tu também. olha assim, ele ainda é Já meio é. fraco. Mas É magro. É magro, né? Bem Daí magro. abaixo É de o- alguns, né? Sim. É o biotipo dele, né? É o biotipo dele. Aí o Luizinho falou pra ele, olha, Alex, tu tá na lista de dispensa, Que loucura. mas nós não vamos te dispensar porque tu é daqui de Caxias, tu não dá gera custo, nenhuma digamos. despesa pro clube, tu mora aqui, tu não é alojado aqui, tu não usa alimentação e tal. Então, por ver Precisa de potencial... gente pra treinar também, né? Isso, Querendo e ou por não. ver potencial em ti, a gente vai te segurar mais um ano.
Porque é o teu primeiro ano de júnior, tu sabe que no primeiro ano tu vai jogar com os caras de 20, tu tem 17 para 18, é uma diferença esses 2 anos. Cara de 20 tem uns nego velho aí que tem uns 25, mas que eles dizem que eles têm 20. Certo, vem né? com os Famoso documentos gato, de 20. né? Famoso gato. Sempre tem, né? Não chegam em lugar nenhum, mas eles se atravessam no meio do caminho. Sim, né? mas até o 20 eles vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença. Quando bate no profissional e Exato. vara, daí eles Aí- não entendem aí tanto, some. né? Vai desce, né? E aí então ele disse, não, professor, eu vou, ele falando com o Luizinho, né? Ele disse, não, professor, eu vou me dedicar, eu vou treinar forte. Ele disse, só que a gente precisa que tu treine forte, que tu jogue bem e que tu perca essa introspecção que tu tem que se soltar, cara. E na época Se também, arriscar eu no acho que jogo, assim, né? É, e aí ele começou. Não Aí- tinha tanto acompanhamento psicológico, às vezes também. É, Que poderia ter ajudado isso. ele, né? É Mais verdade. cedo, digamos assim. E ele, aí uma vez nós estávamos num coletivo lá no CT antigo do Juventude e de última hora teve uma solicitação do profissional para levar o Sub-20 para fazer um jogo treino, porque o adversário que ia fazer um jogo treino não chegava e tal, e bom, vamos fazer um jogo treino com o Sub-20. E ele jogou no time Sub-20. Cara, ele deu um calor naquela lateral esquerda, no nosso lateral do profissional, e eu e o Ivo Wortmann, que era o técnico na época, e o Ivo me olhou assim, Quem que é esse guri? quem é esse guri? Tem hein?" salseiro no ataque, ele é muito ofensivo, né? É, e ele, cara, ele passava de moto pelos caras. Imagina. Ele chegava na linha de fundo e cruzava, fazia 1-2, ele O cruzamento dele é muito sobrou. Aí o Ivo disse, quem é que é esse guri aí? Ele disse, esse aqui é o Alex, daqui de Caxias, né? Ele é... mas daqui de Caxias? Sim, ele é 9-2. Que? 9-2? Naquele ano Ele era o primeiro 20 ano? era 90, 91, 92. Sim. Imagina, eu quero esse guri no meu vestiário já. Chamou. E aí ele começava a treinar em cima, jogar embaixo, e aí ele jogava no Sub-20, mas aí ele começou a galgar o espaço dele no profissional. né? Ganhou uma casca a mais também, né? Depois É, disso. daí começou, porque aquele time do profissional tinha uma galera... Sim, ainda era um time. É, o time caiu praticamente, né? Isso, nós tava, eu acho que foi o ano que caiu da A pra B. Eu lembro que foi aquele ano que ganhou É. de 3-1 do Grêmio, que o Ramiro fez aquele golaço, ou foi um ano antes? Foi um pouco antes. Foi um ano antes, eu acho, né? Isso. E então, aí aquele... Cobertura, não foi de cobertura? Não, ele deu uma paulada de fora da área. Fora da Ah, área. Ramiro. sim, sim. Aquele O jogo goleiro era ali... Dida ainda, eu acho. se Eu não me lembro. engano. Era naquele jogo ali, o Juventude já tava, eu acho, na série Não, já tava na C, C, já eu tava acho, mal, eu tava já Ah, botando sim, os guris verdade. jogar. Que ali que foi que o Ramiro gente- foi pro Grêmio, né? Sim, depois foi ele o foi pro Grêmio. Esse aí Foi foi o o Grêmio. pacote, né? Que o Foi Renato, Bressan é. também. O Foi... Bressan, o Ramiro, o Paulinho, o Mocelinho, que Isso, agora sim. tá no Foi o Foma também, né? esporte, o Foman e o... Bressan, E Alex o Alex. Telles. E foi um pacote, foi 5, acho, se não me 5. engano. 5 reforços. E veio pro Juventude ou foi só, tipo... Não, só. E Eu o acho valor, que só acho que foi. Nem foi um valor, foi acho que 1 milhão, assim. É, negócio- foi 1 milhão pelos mas quatro, mas sim, foi um bom negócio. Sim, sim, Não, salvou interesse, o foi Juventude, assim, né? Na época, um Sim, baita sim, negócio. Baita E negócio. eu acho que até depois disso que veio o projeto de fazer até a nova sede de treinamento. né? Isso aí, o Isso CFAC. aí que Porque com esses negócios que foram feitos na época, até hoje a Juventude tem participação. Sim, participação. o Alex passou Cada por negócio vários do Alex- times aí. Sim. caiu alguma coisa aqui. O do Ramiro, o Thiago Silva. De Silva. Então a gente tem isso é uma herança boa, né? Que essa geração deixou. Podia ter sido vendido por mais. Se o Juventude tivesse na Série A com potencial, O Juventude eu acho que deve ter estourando, ganhado- sim, mas agora naquela realidade Sim. não. O Juventude deve ter ganhado mais dinheiro nessas transações Depois. fora do que Com certeza, foi ali Com certeza. no ano, Imagina né? o Alex lá rodou em Portugal, ou ele jogou, né? Porto, Ele rodou Porto, Inter- na Inter verdade de Milão, Galatasaray, 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 Inter, Porto, Manchester United. É isso aí. E agora Sevilha, Imagina. né? Tá no Sevilha. Então tu imagina uma transição para Inter de Milão, Sim, pro Manchester. Sim. Jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou É com 3%, o Ibra. né, que o clube ganha, né, por formador, É, né? isso aí. Então é uma bolada aí. Uma bolada. E, enfim, já prolongando a história, por que tu acha hoje, estando de fora, por que tu acha que o Ju não tem mais tanto essa... Parece que não tem mais essa lançamento Revelações, de jogadores, assim. essas revelações Vai que dizer a gente assim, teve ó, uma vez. é porque eu não tô lá dentro. Pode ser, pode ser. Essa criticazinha. Já deixar a letrinha. Não, isso daí vai muito assim, ó. Gerações. Sim. Sim. Pode ver que nas geração 9-2, a gente tinha esse cano de time. A gente ganhou o torneio lá em Roca Salles, que é um torneio que a cidade ali faz, que convida Sempre vem dupla Grenal, Isso. Juventude, Havaí. Avaí, a a gente jogou Chapecoense, também no Joinville. ali.
Isso aí. Então o Roca, aquele ano nós ganhamos do Inter na final de 1-0. O goleiro do Inter era o Alisson. Sério? O Alisson 9-2. Sim. O Sacha era o atacante. Aí tinha o Thales, que era um meia super habilidoso. Que depois Sim, eu acabou... lembro, acho que foi o que teve uma lesão também. Eu acho que esse Thales tinha, é aquele tinha dois que deu... Thales, né? Tinha o Thales e o Thales Cunha. Eu lembro que... Acho que é o Cunha que tu tá falando. que ele foi dar... Camarada ali. Não, esse aí é o Maurides. o Maurides. Que deu a cambalhota no sim, centenário. Eu achei que fosse esse é. Thales. Tá certo, é verdade. Não me lembrava disso aí. Esse é o Maurides. Aí o Grêmio tava nessa confundindo. geração tinha o Fernando, que o Fernando era nosso aqui. Sim, o Fernando era do Juventude, né? Eu lembro disso O aí. Fernando dormiu aqui. Baita acordou volante, no volantão. Essa aí tu não sabia, né? Não sabia dessa. Ele... Baita um Ele é volante. Juventude. Ele é de Erechim, aí agora Sim. tá na Rússia, né? Tá Teve na até Rússia, acho que um ele problema saiu pra no ano China, passado né? aí, né? Com os negócios com o cunhado dele, uma coisa assim. Era um funcionário dele. Funcionário. Depois dessas motorista, polêmicas ele assim. foi pra China daí, porque daí... Foi pra China? Tá. Questão burocrática, provavelmente. Aí tinha, nesse time do Grêmio, tinha o Gerson, que era um zagueiro capitão da seleção brasileira, sub-20 na época. Sim. E não me lembro se tinha mais algum, acho que... Não, eram esses aí que me chamavam a atenção. E aí teve Grenal na semifinal e a gente ganhou do Inter na final. Então essa geração é uma geração muito boa. 9-2 tem o Neymar, Sim. o Felipe Coutinho... Pô, a seleção era um cano, né? Sim, o ganharam Neymar, tudo, né? Coutinho, o Lucas Lucas Moura, o Casemiro era o volante. Casemiro. Então, cara... Tá O louco. próprio Fernando ali, que O ele não jogou. O Dudu na seleção tá louco. Palmeiras. Nossa. De buiava na O base. zagueiro também, o Tolói. Tolói Sim, jogava tá na muito. seleção italiana agora, né? Então a gente vê que tem uma safra que veio dessa geração muito promissora. Depois, cara, eu acho que algumas coisas assim, talvez Danilo, Alexandre. algumas ideias de jogo foram mudando, Sim. né? Hoje se prioriza muito a parte física, Sim. a parte da intensidade. O futebol hoje ele tá muita força e pouca habilidade. Sim. Hoje a gente vê jogadores fortes, jogadores com uma Cada vez mais bem explosão, preparados. mais né? bem preparado, mas cognitivo Pensamento. tem que chorar, né? Tem Os opção clubes de chorar, buscam né? hoje, os clubes buscam volante e ponta, mais tem vitalidade, né? É, isso aí. Agora o meia centralizado tá raro. Não tem mais. 9, tipo, quase não tem também. Então Gol tá... de falta, cara Não que existe faz mais. falta. Lateral hoje não tem mais um que sabe fazer aquele cruzamento. Lateral né? Tudo também tipo, é raridade. vai, sobe, volta, sobe, volta. Hoje é mas- volante e ponta hoje. O jogador não chuta mais de fora da área. Sim. Hoje é muito jogo, é muita preocupação em quebrar linha, em... Vai, isso e aquilo. marca, né? Só Atacante que- marcando lateral. É isso aí, Bem, então bem. tu perde, tu volta com todo o time, daí tu baixa a linha, muita tática. Esperaram muito futebol europeu, que é assim, né? E lá, só que o futebol europeu ele consegue pensar os melhores de cada parte do mundo. É, sim. Aí tu consegue fazer, tu pega, nossa, o modelo de jogo do Guardiola é uma coisa de cara de encher os olhos. Sim. Sim. Aí, só que, claro, ele tem o melhor da seleção alemã, ele tem o Haaland, que é um cara de outro planeta, tem Sim. o De Bruyne, então tudo fica mais fácil porque tu pega os melhores. Sim. Agora aqui que tu tem que criar isso, não é bem Faz assim. acontecer no gauchão aí. É difícil, né? Vai lá jogar no campo da Imoré pra tu ver. É que nem o Carlos Alberto falou que o Real Madrid na Série B não ia ganhar. Não ia subir. Não ia subir, ele falou? Ele falou. A resenha demais. Eu com certeza ia dar uma sofrida, mas não tem como dizer que não ia, né? Passa. Sofrer o cara sofre, né? Tipo, ia Sim. perder um jogo ali pro esporte lá na ilha, né? Mas ia subir, não tem E como. hoje a gurizada tá saindo cada vez mais cedo, né? Sim. Hoje tem guri com 12, 13 anos já com pré-contrato assinado. Por exemplo, tu vê essa safra Sim. de 9-2 do Juventude, o único que saiu cedo, se for ver, é o Zezinho. É o Zezinho. É, Era isso o fora da curva ali da turma. Isso E até era, te até perguntar. o Bressan. era um absurdo. Até o Bressan, assim, digamos Era um assim, absurdo. eu lembro Ele que ele era- pegava a seleção de base. E Sim. mesmo assim demorou um tempo até É. maturar, subir, né? Nós tínhamos o Ismael Basso ali de Flores também, que era goleiro, que era a seleção brasileira também. É. Então os três goleiros da seleção eram um do Botafogo, o Alisson e o Ismael. Bah, pra te ver. E o Zé, E dois o aqui do Zezinho Rio Grande do Sul, também, cara. Isso. Zezinho também. Também. Deixa eu te Fernando, perguntar- também, na época do Ju também. Sobre esse da base que tu falou, eu já ia te perguntar assim. Tu acha que essa questão também até dos pré-contratos, tu acha que hoje influencia? Porque hoje, por exemplo, tu pega um jogador ali com 12, 13 anos, sei lá, vai pro São Paulo investe muito assim, né, em pegar o Santos. Palmeiras. Eles pegam muito jovem e acaba Antes que, de- por exemplo, o Juventude não revelou, o Caxias não revelou porque foi achado antes e já foi Sim. cedo já. Acho que isso influencia muito. Né? Influencia, sim.
E hoje em dia tem A própria muito... dupla Grenal até, fazendo direto, né? Tem Sim. muito acesso à informação, né? Então hoje Sim. um menino com 8, 9, 10 anos que já se destaca um pouquinho na escola ou na escolinha que ele joga, o pessoal já está fazendo vídeo, já tem empresário já de olho, sempre se conhece um empresário aqui, um ali, e o futebol hoje ele tem muito, a rede de contatos do futebol ela está muito facilitada hoje. Hoje a gente tem contato com o executivo de futebol do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, a hora que quiser. E se tu não tem, tu pede pra alguém que te consegue, consegue né? Tu rápido. vai achar, tu vai encontrar. Então tu mostra, olha, eu tenho esse menino aqui, vê se te agrada. Aí manda pra cá, vamos deixar ele uma semana aqui. Então tem isso é pequeno, que depois dos 14, 15 anos, praticamente quem tinha aqui já foi, sabe? Sim. A não ser que desponte alguma joia rara, assim. Sim. E que a gente sabe, porque hoje, que nem eu falei, tem muita informação. Então, quando o guri faz 11, 12 anos, todo mundo já sabe quem ele é. Sim. E eu acho que hoje também, até é que eu não acompanho muitos outros clubes tão a fundo assim, mas o Corinthians que tem a captação, assim, a inteligência, né, que até o próprio Fernando Lázaro, ele era sim. ali dessa parte de captar atleta, de olhar, de análise de desempenho, né? Acho que todos os clubes estão investindo muito nisso, Muito, que acaba muito. chegando tanto na base quanto no profissional. Todo clube tem 1, 2, 3 analistas de desempenho que estão ali na tela, fora aqueles que fazem os relacionamentos e tem grupos de WhatsApp. Os olheiros também. Tudo, De executivos de futebol, sabe? Tem grupos de WhatsApp, Então todo mundo se fala, todo mundo tem contato com todo mundo, né? Sim. Ó, agora chegou Chegou a brava agora. Chegou a razão. Chegou a a razão brava aí, da- Chegou a moça a razão do programa. Ó, chegou o lanchinho aí, já peçam o seu também pra assistir o programa aí. Quentinho, pronta pra ser aí, ó. Devorado. Demorado. E então também essa parte aí da análise é muito top, cara. O Rafinha, que pô, joga no Barcelona, joga muito, joga na seleção. Pô, o cara, eu não me lembro qual que foi o que falou que tava assistindo o jogo, tava indo olhar, captar atleta, e falaram, pô, Tite, tu tem que ver esse cara. E descobriram o Rafinha. Tipo, eu não lembro em que time que ele jogava, mas... Antes, no PSV da Holanda? era alguma coisa assim mais desconhecida. E, pô, chegaram no cara, descobriram o cara e o cara virou já direto pra seleção. Ele era no time, o Rafinha. Tipo, do nada, sim, pum, sim, ele acharam foi, o cara. Sim, tipo, ele tava acho que era Havaí ou Figueirense, não lembro. Sim. E do nada, tipo, foi pra Europa desconhecido É. e estourou, né? Mas não é da base do Inter, o Rafinha? Não, base ele fez no Havaí, por aqui, né? Sim. E Deixa eu na frente. tu não pediu pra perguntar xadrez. Esqueci. Bah, hoje o Dudu não Eu lembrou, esqueci. ele esqueceu, né? Mas não adianta. Você Não sabe tem que eu problema, esqueci. vamos embora. Então, cara, hoje tá muito forte essa parte, né, da captação de atletas. Eu acho que isso ajuda muito aos clubes chegarem antes, né? Sim, é verdade. E a gente vê que esses clubes, esses tipo, que tem a base melhor, sempre tem esse retorno de investimento. Pô, o São Paulo revela um monte, cara. Tu pega... Até por eles investirem mais, né? sim. Acaba tendo mais retorno, né? Exato. Querendo ou não. Tu pega... Palmeiras agora tá muito forte. Tá muito. Tu pega transferências do Casemiro, É, do Militão, David Neres, que rodou bastante o Antony. Pô, São Paulo tem muito cara, meu. Tem muito cara e eu acho que isso traz Eu resultado. acho que esse ano deve ser um dos times que mais deve ter jogador vindo da base, do time titular. Eu acho acho que fora que o Santos, acho que deve o ser o Palmeiras São Paulo. também. É O que Flamengo, futebol é dinheiro, né? muito também. Acho que o Flamengo não tem aqueles caras que acho que vai ser craque, mas são todos vários jogadores da base. Mateusão, Matheus França, Não, mas titular eu digo Wesley assim. na Lateral. direita. Como é que é o Ayrton lateral Lucas? esquerdo? Ayrton Lucas? É um Não, o Ayrton Lucas veio da Rússia. Eu achava que ele era da Ele veio base. da Rússia. Eu Ele já tem uns sabia 25, Ele é da base do 26, Flu. eu acho. que- Cara, da base, novo, né? porque ele é um... Nossa, Vai querer? Joga muito. Chega aí, Alex, pode chegar Vai dar uma de vacaria, pô? Chega junto, pode pedir aí. Não te acanha aqui, né? Cara, Alex eu- Telles. Não, tem uns aí que Não, sabe. não, pode deixar. Mas, eu vou te dizer, cara, isso eu fico muito bravo com o Corinthians. Agora, desde o ano passado, falando como torcedor agora, desde o ano passado a gente revelou jogadores bons. Por exemplo, o Robert Renan. Acredito que, 2026 ele vai pra Copa. Aquele zagueiro que veio pro Ju também, né? Bom zagueiro. Não, o volante, o Sim, Mandaka. não. O zagueiro que veio pro Ju jogando no passado, Série A. Quem é esse? Que tá no... Acho que foi pro Fluminense agora. Tá, mas tu tá falando do quê?
Que ele era do Corinthians. Quem é esse? Não O sei. zagueiro magrinho. Não, acho que não, o Vitor Mendes tá falando. Isso. Não, mas não era do Corinthians. Ele eu era acho. do Corinthians, eu acho. Acho que não. Ó. Ele era do Vai, Atlético Mineiro. Vai falando aí. vai Atlético Mineiro. Daí ele foi emprestado pro Ju e agora pro Fluminense. No caso, agora tá Sim, eu afastado, sei. né? Aquela polêmica ali. Das apostas. falando. E enfim, o cara ficou muito louco com o Corinthians, porque, pô, nunca aproveitava a base, tava numa draga danada aí em 2020, ali, foi ano sofrido pra gente, e não aproveitava a base, cara. E tinha cara bom, tanto que ele saiu depois, saiu com 20 anos. Agora, esse ano passado, lançou o Duqueiroz, o Robert Renan, o Mantuan subiu e foi bem. Então, tipo, cara, olha a safra que tinha pra te lançar lá quando tava precisando. Ele lançou ano passado, que até tava significativamente bem o time. Daí esse ano também subiu o Wesley, agora o zagueiro Murilo, acho que a gente vai ouvir muito falar dele também. Ele é estilo Robert Renan. Não, acho que não tem a mesma... Marquinhos! O Marquinhos foi revelado. Mano. Foi camisa 10 na nossa conquista da Libertadores em 2012, né? O Adriano, a gente teve que sair, ele foi. Mas, cara, o Corinthians não aproveita a base. Os daqui, Grêmio e Inter, sabem O aproveitar Marquinhos bem. disse que não foi aproveitado no profissional porque era baixinho, digamos Sim, assim. Né? sim. Mas Esse? Igual o Marquinhos. O Marquinhos sim, não sim. ficou mais tempo, não Sim, teve mais tempo. E foi campeão da Copinha, né? Sim. O zagueiro baixinho, tipo, daí mandaram pra Europa, eles deu tudo lá. Toma. Toma, né? Aprendi aí. Tem muito... Isso aí, tomou A dupla Grenal teve momentos bem distintos, né? Os anos ali o Inter teve uma época que revelou Fábio Rockenbach, Pato. os gêmeos lá, o Diogo e o Diego. Aí depois o Alexandre Pato, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano também passou pelo Juventude, na Sub-17 Sim, ele sim. chegou a jogar aqui. Sim. Aí de repente, zagueiros, o Inter revelou alguns. Agora, quem é que foi? O Juan, mas aí depois já, né? Que agora tá na Roma. Então, no Milan, ele Na deu- Roma. Na Roma, né? Tá. Roma. E então, aí depois o Inter deu uma parada e o Grêmio começou a revelar, que daí revelou ali a Na verdade teve ali geração. um pouco ali, Anderson, que é mais ou menos dessa geração do Inter até. Aham. Do Pato, Luiz Adriano, Isso. foi O Diogo Anderson, Lucas Leiva, É, quem mais? O Ah. Groia dessa safra também. sim, sim. Tem vários. É que Aí o problema do aí Grêmio depois daí veio do o Groy é que Arthur, sempre aí- teve bons goleiros, né? O Groia foi virar titular com 27 anos, por exemplo. Sim, tinha o Vitor, tinha o Dida, daqui não tem como. É, né? foi Vitor, daí tinha o Não, antes ele do já Vitor. era. No Galato acho que ainda não tava. Mas acho que foi mais ou menos ali na época do Galato que ele subiu pro profissional. Ele tava assim, pai. Sim, então. sim, ele já começou a ser banco. Aí ali, foi já. o Sarra lá, o argentino, o Dida, o. O Vitor ficou um tempo. Sim, É, deu mais um- goleiro. Ele deu um azar, né, digamos Sim. assim, de... Mas Mas daqui a pouco foi o tempo certo, né? Daqui a pouco se tivesse lançado Maturar, cedo, né? Porque o E Vitor a- ficou um tempão, sido né? vendido. Sim. A gente vê os Não, goleiros do não, Grêmio só- agora, digamos os três, baita goleiros, três queimados, digamos assim. Uhum. Cada um no seu tempo. O Breno foi, seleção. Ele voltou, queimou. Porque o Grando também. O Grando aí tem os seus problemas ali. Mas eles se queimaram mais por causa da Série B, porque eles são bons goleiros. Sim, É Na que Série B queimou é que eles. tá. Goleiro lança mais tarde, né, geralmente. Sim, lançou mais tarde. E outra, o Grêmio usou um esquema de revezamento de goleiros aí no ano que caiu, né? Queimou Matou os dois, sim, né? matou os dois. Porque podia firmar bem um, Perde a confiança. aí um nunca sabia. E isso daí Não não tinha sequência, não né? funciona. Ah, e o Não dá Mano, pra e o Mano assim. querendo usar no Inter agora, né? Ele falou, né, que ele quer revezar o Kehler e o John. Pô, o Kehler já tá ruim. E É. o John tá do tamanho dessa mesa, mais É. ou menos. Daí é foda, né, cara? Tu vai Ele botar era o... bom no Santos, ele mesmo. Não sei o que acontece Sim, com é o cara, verdade. né? Não, é que, tipo, pensa, ele tava voando. Daí Aí veio o João Paulo. eu acho que ele machucou, se eu não me engano, ele Machucou. ficou uns jogos fora. Isso, veio O o João João Paulo chegou, começou a pegar mais que ele. Aí ele Paulo amargou o banco, não entrou mais. Isso é foda, perde a confiança, né? Sim. Aí botou voando, machuquei, entrou o cara 1000 vezes melhor que eu. Daí o cara, pô, daí é sacanagem, né? Desmotiva, né, meu? Sim, não, é foda. O Corinthians que tá louco, né? O goleiro é foda. Daí tinha o Walter, daí o Cássio Mas ficou, o- tá 10 mas o anos, goleiro- o Walter saiu. O Walter era pra ser o sucessor, porque ele pega muito, cara. Só que teve, Mas o perdeu. Cássio é do Grêmio aqui. O líder Sim, deles saiu. é O Cássio é Saiu dessa daqui. safra aí também. Ele é da safra do nove- Lucas Leiva. Galato, Groy, Cássio. Acho isso. que o Cássio tem E 36, cara. mais um. Acho que ele já é mais velho. Mais velho, será? Sim, Sim, acho mas foi ali da safra do Anderson. Que ali pegou uns anos meio. É, mais ou Digamos menos assim. ali de 2016, daí já foi. Ele lá pra falou que Europa. eu acho que ele tava no elenco da Série B.
se eu não me engano. Ou ele saiu Sim, no ano da Série B e foi pra Holanda. Cássio. Castro. Ou ele tava no elenco. Não, mas eu acho que ele ou nem ele saiu chegou no a ano. jogar no profissional. Não chegou a jogar. Jogou. Já foi. Jogou a Série A. O cara jogou a Série A agora, né? Quando o Vasco fez um gol. Então foi no ano que o Grêmio subiu. Ele lançou a bola, o cara lá na área, o cara fez o gol. Eu lembro até hoje, 2006 isso. O Castro Sim. fez o gol. Então. Aí E- depois foi embora. Goleiro não adianta. Goleiro lança mais tarde Sim. E se lança cedo, normalmente queima, sai, né? porque Falha goleiro muito, é né? muito confiança, né? Falha muito, né? Tu tem que firmar e daí tu tem que ir lançando aos poucos. Não adianta tu chegar e 18 anos ele não, vamos que é tu. Sim. E vai cometer falha, né? Sim, não tem o que fazer. Vai E, porque- só que daí vai dar torcida, né? Pô, calma. É o que eu sempre falo. Pega um moleque ali, 18, 20 anos, não adianta tu querer. Se nem o profissional que tá lá não sei quantos tempo é regular, imagina o guri que acabou de subir, cara. Não tem experiência, maturação, né? Pra... Cabeça, né? Pra aguentar as críticas, imagina, né? sim. Tudo isso, né? E Acaba hoje, queimando o hoje guri, em né? dia, Tem- como Tem a. confiança. Errei hoje, tudo bem, mas amanhã eu vou melhor. E só que às vezes tu erra uma, erra duas, tu não tem estrutura emocional pra Aguentar as críticas, né? aguentar a terceira. E a gente sabe que, por exemplo, imprensa Porto Alegre, Nós. aqui em Caxias já acontece, menos. Agora tu pega Porto Alegre, A pressão a fica grande, né? pressão, a imprensa derruba técnico lá, cara. A Não, imprensa sim. tira jogador do time. Sim. Eles fazem uma pressão, eles jogam todo mundo contra. Sim. E Acontece. então, isso tudo ajuda a desestabilizar. E imagina o que é São Paulo e Rio. Sim. Onde as torcidas, Bom, sai lá na porta do, É. do CT chutar carro. o que o Atlético Paranaense está fazendo agora, poucos clubes conseguem fazer. Sim. Que é blindar o que está acontecendo no vestiário de verdade. Não sai nada de lá, Não né? sai nada. Não, mas é Aí que. é o Petralha, É o né? Petralha, e aí ele achou o Felipão ali que era técnico. E é das antigas, né? É das antigas, é outra filosofia. E o Felipão é que dá as cartas ali. E o Paulo Turra tá como a figura na beira do campo, como técnico, e se lançando cada vez mais. Mas ali a gente sabe que E tanto que o Petraglia pediu pro Filipão, na Libertadores, ele ir para o banco. ir pro né, banco no caso. fica junto. É O isso Filipão aí. não treinou o jogo uma hora. Acho que Caxias. Ele treinou Caxias. Saiu do É. Caxias. Mas Ele até passou pelo Ju. eu acho que ele deu Mas uma, não, tem uma ele passagem treinou breve. o Ju de- e jogou no Caxias. Cara, tem uma história do Ju, se não me engano. Eu acho que ele tem chegou a história. ser treinador. E o Celso Rotti era o preparador físico dele, quando ele era do Juventude. Sim. O Felipão técnico e o Rotti era o preparador físico. Sim. E cara, o Atlético Paranaense a gente falou, agora não vou lembrar em que episódio que a gente falou, mas o projeto deles é fenomenal, né, cara? Sim. Acho que foi um dos primeiros. Tudo ali. que eles estão chegando, cara, final de Libertadores, Eles campeão estão, eles sul-americana, estão campeão... por aí. Pra tu ver, tipo, Pura. eles têm menos orçamento, por exemplo, que uma dupla Grenal. Bem né? menos. E a estrutura deles, além do planejamento, a estrutura é top. Hoje eu acho que é o melhor CT do Brasil. Estádio deve ser um dos melhores também hoje. O projeto é excelente, tá? É nota 10. Tanto que, assim, a questão também deles terem se blindado, tipo... Cara, jogo deles em casa, quem transmite Sim. é eles. E Tudo outra, isso pra tu ver, influencia. tipo, eles foram no vestiário, assim, ó, tudo, né? Pra uma contramão, digamos assim. Que eles pegaram o estadual e usam de laboratório, né? Põe os guri da base, só a base joga e no máximo algum profissional que não jogou outro ano, alguma coisa assim, mas a base é o time sub-23 que joga o Isso aí. o campeonato, Deu né? certo? Não tem dinheiro. Sim, imagina. Bom, A Europa é assim, não tem um regional e tem menos, tem um calendário mais curto, é mais enxuto. E né? quem teve muito sucesso. é outro time que tá lançando bastante guri da base, né? Só ver Sim, os últimos sim. anos aí, Guimarães, Renan Lodge, o tem agora o Kelvin ali, lateral direito. Vitor Roque. É que o Vitor Roque é da base do Cruzeiro, né? Que vai. ele começou lá, mas ele Isso, se. Mas ele veio pra base ainda na frente. Ele, acho que ele Sim, já sim. veio pro Atlético ainda com base. Não, com ele base. veio no titular, porque ele já tava no titular do Cruzeiro. Foi quando, mais ou menos ali, lembro até que criticaram o Ronaldo, só que o Ronaldo meio que ficou Tem de uma mãos briga, atadas. né? Tem uma Foi briga. quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro que Sim. ele saiu. E veio pro Atlético. Sim. E mas... quem teve muito sucesso nesse formato do Atlético, de um time B do Atlético, foi o Thiago Nunes. Sim. 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 O Thiago, quando nós estávamos. Outro cara que fez crescer bastante tipo, essa projeção que é diretor lá, o Paulo André, né? Que ele também anda junto com o Petralha ali nos pensamentos, né? Cara, eu vou falar uma gente coisa acha agora, assim. desculpa interromper. O Paulo André, fenômeno, eu sou muito fã Sim. dele. Ele jogou no Corinthians, foi campeão, acho que esse ano não foi da Libertadores também, do Mundial.
Cara, eu tiro o chapéu pro cara. Eu li o livro dele. Ele é um cara muito inteligente. Quem tiver a oportunidade, o cara é um crânio. O que ele passou também, ele é um cara mais estudado, né? Mais inteligente. O que ele passou, assim, tipo, questão de base e tal. A história dele é foda. Quem puder ler o livro dele, tiver a oportunidade, a história é muito top. E ele escreveu esse livro enquanto ele ainda estava jogando no Corinthians. Sim. Eu lembro que ele disse que brincava com o Ronaldo e tal, essas coisas. E, cara, que livro foda. Quem tiver a oportunidade de ler, que é uma experiência incrível. Totalmente fora da curva da linha do jogador, digamos, né? Pra tu ver. E acaba dando resultado. Olha onde é que ele tá, né? Tá numa função até super assim, importante. Às vezes outros jogadores. Do clube, sim. Às vezes até outros ex-jogadores acabam exercendo essa função em outros clubes também. Só que tu vê a coisa que dá, né? Um Raí no São Paulo. Ficou quanto tempo ali? Só pelo nome, né? O Alessandro fudendo o Corinthians. Tá lá. Mais o nome, né? Imagina. É arriscado tu pegar um ídolo e colocar numa função administrativa do clube. Pode queimar ele, né? Tu pode queimar ele. Então, um ídolo, dependendo da identificação que ele tem, porque também tem tipos e tipos de ídolo, né? Por exemplo, o Grêmio, o Renato no Grêmio. O Renato é um cara que ele é do tamanho do Grêmio. Ele é uma lenda pro Grêmio. Ele é do tamanho do Grêmio. Hoje ali no Grêmio ele só sai quando ele quiser. Ele chegou a barrar a candidatura de um presidente o ano passado, quando o Grêmio teve o processo eleitoral. Então ele manda e desmanda ali, ele tem a estátua, mas não é pela estátua. Ele foi campeão da Libertadores como jogador, como técnico, como campeão do mundo, fazendo os 2 gols na final, campeão da Copa do Brasil. Ele é um cara que ele tá acima. Então ele chega ali no Grêmio, as pessoas fazem reverência pra ele. Sim. Por que não deu certo lá no Flamengo? Quando eu tiver com um time de 200 milhões eu faço acontecer. Sim. Porque talvez ele chegou no Flamengo achando que também ele ia ser do tamanho do Flamengo e os caras... E aí, só que eu acho que também ele chegou com os caras já no cangote dele. Tu vai ter que fazer dar certo agora. Que foi o que aconteceu, toda a imprensa aqui, né? E até se for ver em questão só de resultado... Ele até foi bem. Ele teve 70% de aproveitamento, cara. 74, 79. Sim. Foi alto. Tá ele só perdeu a Libertadores por causa do Andrés, cara. Por causa daquele escorregão lá. Sim. E o que queimou muito ele foi aquela partida contra o Grêmio, né? Mas ele é gremista, né, cara? Ele sempre... Ele mas falou pro cara então, tá na hora de tirar o Vitinho. Essa aí é muito gremista. Fez né, 2 gols, deu. Sim, chega. Cara, pelo amor de Deus, tá se fudendo aí. Mas ele podia não ter se queimado, o Grêmio caiu igual. Mas tentou, né? Então esse é um tipo de ídolo. Tem o tipo de ídolo que nem o Raí, o Zico, que são aqueles extremamente identificados com o clube. Então esses são ídolos de verdade. O Inter, eu diria que o Falcão, ele tem talvez, na minha opinião, né, ele tem um poder de ser ídolo maior do que o do Fernandão. Porque o Falcão é cria da casa, ele é da cidade, ele é identificado. O Juventude, quem é que é o grande ídolo da história do Juventude? O Laurinho. Na teoria, é o Lauro e o Flávio. Sim. Porque eles deram pro Juventude os 2 títulos mais importantes que o Juventude conseguiu. 3, né? Porque o Lauro tava naquele time da Série B também, brasileiro da Série B, campeão gaúcho, fazendo gol na final também, e Copa do Brasil. Praticamente a carreira inteira dele foi no Juventude. Então ele é um cara que hoje... ele é identificado com o clube, então tem que cuidar, preservar esses caras. O Flávio foi executivo de futebol aqui um tempo, então ele era um ídolo, ele chegou como o ídolo, de repente ele passou a ser o vilão que naquele ano o Juventude rebaixou, perante a torcida, não perante a grande massa, instituição, sabe? Né? Não perante nós, eu tava junto com ele na direção, é um cara fenomenal, é um baita de um cara, extremamente dedicado, ele é um cara que ele assume a responsabilidade, ele entra no vestiário para chegar aos assuntos até o diretor, vice de futebol ou presidente, muitos nem chegam porque ele mesmo matava. Sim. Ele era um cara de extrema personalidade. Só que ele não conseguiu o êxito no último ano ali, então ele acabou saindo de certa forma queimado. Então tem que cuidar com o que faz com os ídolos. A gente falou ali do Alessandro, o Raí, próprio Raí. O Raí lá tem parte da torcida do São Paulo que não quer ver ele ficado na frente. O Alessandro foi campeão do mundo, cara. O Alessandro também foi, né? O Zico, uma vez assumiu o cargo de executivo do Flamengo, os caras destroçaram ele. Cara, o Zico não pode ser executivo do Flamengo. Se o Zico for alguma coisa lá, tem que ser o presidente. Emérito, sei lá. Mas ele não pode ser o cara do dia a dia ali.
que já associaram que ele tava levando o jogador pro CFZ, que ele tava querendo fazer esquema pra ganhar dinheiro. Olha, se o cara precisa disso, cara. Os caras vão caçar Eu alguma lembro coisa pra assim, dar errada, eu- né? Eu lembro assim, que até o Washington Coração Valente, ele veio ser diretor do Caxias. Sim, Sim. rebaixou o Caxias. Sim, rebaixou. O Gauchão Só e que o assim, ó, brasileiro. meio que também não. Só que a parte dele eu acho uma parte diferente, sabe? Ele acabou se queimando por causa de tudo disso aí. Só que na época a gente tava lá dentro. Meio que assim, ó, ele trouxe o Souza, tu te lembra que era do Eu São não Paulo? tava ainda, eu tava no... Qual na- foi o Ele time? tinha- Souza, Tava que era, na jogou no Futinho. Grêmio, jogou no São Paulo. Paulo, baixinho, pequenininho, não. Sim, treinou uma semana lá no Caxias. Falou não veio. Souza tinha mais uns 2 caras que vinham de clube grande. E não deixaram. Por quê? Porque ele queria investir na base. Sim. Só que assim, ele queria um retorno financeiro pra ele também. Por ele tá tirando do bolso dele pra investir. E a diretoria não queria. Sim. Daí deu merda. Mas ele chegou a ser Se queimou. presidente do Caxias, né? Não, ele foi só diretor. Ele foi só diretor. Eu acho que talvez vice-presidente, eu acho. Sim. Mas presidente em si não. Tá. Não, eu lembro que ele participou, daí ele até levou pra direção dele o Júnior, né? O Júnior Guerra, ficou acho que 2, 3 semanas e acabou saindo. Eu mais? lembro que Delver, ele eu não acho que ficou, ele também. não ficou até o final do ano, ele ficou acho que uns 6 meses. Acho. Foi. E o Caxias nesse ano caiu pra Série B pra divisão de acesso do Gauchão Uhum. e caiu da C pra D no Brasileiro. Foi um ano trágico. E desde Trágico. então, digamos assim, Feliz no pra brasileiro outras, não né? seguiu, né? Lá aquele ano lá eu me lembro que eu vibrei. Imagina. torcia contra. Depois o cara se arrepende, né? Porque tu vê. Tem Faz tantos- mal pra cidade, Faz pro mal futebol, e né? tentando. Cara, tem muitos amigos ali no Caxias que é impressionante. Valoriza, né, cara. a cidade. Nossa, Não, a gente, é que o Adriano é de tem Porto amigos Alegre, né? mesmo, cara. O Adriano é de Porto Alegre, e a gente vive falando isso pra ele. Cara, tipo, que nem a gente jogou nos 2 times, a gente criou um carinho pelos dois, sabe? Então, tipo, a gente sempre quer ver os 2 times bem até pela cidade e pelos clubes, né? Tanto pelo Eu carinho queria juventude como- na Série A aí. Ficou ser legal, um cara no Sim, jogo aqui sim. perto, né? Teve um ano aqui, que agora não vou me lembrar qual foi, que tava o Juventude na Série A e o Caxias na B. Ou seja, os 40 melhores clubes do Brasil vinham pra Caxias. Nós tinha jogo aqui toda semana, ou de Série A E jogo ou de bom. Série B. Caxias, aquele ano na B, tinha o Goiás, teve Botafogo, teve o Grêmio, foi o ano do Grêmio. Movimento da cidade, Então, né? um dos- tudo, né? Então, um Acho dos que anos. deve ter sido, acho que o único ano que Da- a Hein, gente Saulo? Saulo? os aflitos. Não fala muito, tu tá perigando esse ano, né? Não, mas eu fui só uma vez, se eu for outra eu ainda tô menos que de Série B que Não vocês. sei, né? O futuro vai mandar os pertence, né? Sim, não, mas tô falando de agora. O Grêmio tem 120 anos, o Corinthians tem 100, né? Então tem mais 20 anos. né? Tem Só 20 falar. pra buscar. Tem não 7 fala. anos a menos A que língua vocês. pune. O Inter sempre falou, nunca caí. Aí Não, e o Inter dançou a valsa dos 15 É. anos. Eu lá, falei pro dali nosso em convidado diante gremista. nunca mais, cara. 13 anos já, tá? Já faz 13 anos. já vai ter a outra valsa agora contra eles, né? não. Vai ter o revés agora. Tá 13 anos sem título, parece. Sim. Porque o Gauchão não entra O nesse. Gaúcho não entra, né? Como eles não contaram pra gente, a gente não vai contar pra eles, né? Não, e sem contar que além disso, mesmo que entre o Gauchão, quanto tempo faz? O Inter ganhou em 16, ganhou de nós aqui até da Não, final. mas faz 6 anos também Pô, já. mas agora 7, né? 7 Nós anos. estamos indo pra 7 anos já. Vai pro 8º. E antes de 16 também teve uma época que o Novo Hamburgo ganhou. 2007. 2017. O Inter ganhou aquela. Depois o Novo Hamburgo, depois só deu o Grêmio, né? Foi Isso, só 17 aqui que eu 17 tava o no Inter- estádio. Juventude ganhou. O Inter tava 16 no- Juventude, 17 o Novo Hamburgo e Era- depois só o Grêmio. só Era Grêmio, mando do Novo certo. Hamburgo, se eu não me engano aqui. Aham. Isso. Eu lembro que o Alessandro pegou a taça assim de vice assim, puta, cara. Sim, eu tava. sozinho, assim, então. Eu fui maqueiro nesse jogo. Sério? Que jogo foda, que jogo foda. O João Foi nos Paulo pênalti, até que né? vai vir aqui, que a gente tá conversando com Foi nos ele. aí. pênaltis, né? Foi nos Jogou muito pênaltis. esse jogo, né? Eu lembro o Eu lembro o doutor. jogo. O João Paulo Jogou muito o jogo. Depois desse campeonato teve uma turma do Novo Hamburgo que veio pro Juventude pra jogar a Série B. Ah, é? O João Paulo, veio o Juninho, veio o Amaral, aquele que é volante, e O Juninho jogava muito. o Caviccioli, o goleiro. Ah, esse Eu poderia lembro. jogar muito também. Pô, eu lembro, eu não tenho mais as fotos, mas eu tinha foto nesse dia com o João Paulo, tinha foto com o Juninho, eu tirei. Pô, os caras. O Juninho jogou Era. muito aquele ano lá. Demais. E no Ju ele foi bem um ano também. Foi, né? foi. Depois ele deu uma baixada de nível e saiu, né? Quando tu pega um campeonato de nível brasileiro, embora seja Série A ou Série B, É diferente. não é diferente. Não é pra todo mundo, sabe? Sim. Tem gente que é leão de gauchão aí. O pessoal às vezes fala, nossa, tem que fazer uma seleção do gauchão e botar fazer um time pra jogar o brasileiro. No Juventude ano passado tava na Série A. Por que não pega esses caras do Ipiranga que fizeram a final com o Grêmio e não levam pro Juventude?
Cara, tu vai pro brasileiro, é outro mundo, Jogador velho. sente, É jogador outro sente. mundo. É o que a gente tava conversando até com o Rogério também. O Ipiranga tá aí, tá há 3 anos, bate na trave, não tem jeito de subir, né? Aquele jogador, ele é bom pra jogar. Ah, mas o Mateuzinho tá 4 acabando meses. tá 4 jogando meses. muito no Ipiranga. Na Série C, ok. Se nós estivéssemos na Série C, também ele ia jogar bem aqui. Cara, Série A é outro... Série B... E outra, ele vai pegar o Grêmio e o Inter, ele vai dar vida, é o jogo da vida. Ele quer aparecer pra mídia, né? Então ele vai bem. Só que aí você vai jogar 20 jogos contra o jogo da vida. Não, tem ele, como, ele né? vai jogar 100%. Quantas vezes ele vai conseguir jogar 100%? Não tem como. Sim. Ele jogou um jogo. Agora, vai conseguir jogar uma sequência de jogos naquele nível? Não. Muito difícil manter. E o nível da Série B pra Série A é um abismo. Sim. É impressionante. O ano passado a gente tava na Série B, aí na Série A tu assiste os jogos na TV, é uma coisa. Vai no estádio assistir, cara, é impressionante. É muito mais competitivo. Muito mais. Alto nível. E a Série B já é aquele jogo mais truncado, mais De sem falta, explosão, né? pouca chance, Mais balão. um gol lá Obrigado. todo errado, achado. né? Sim, eu tava assistindo Feio. hoje Sport, acho que era Botafogo de São Paulo, tava jogando assim. Tá louco, o cara fez um gol lá que o cara cruzou, o goleiro saiu catando borboleta, Não, daí sobrou no cara. segundo pau, o cara deu uma paulada pra dentro da área, desviou no zagueiro e entrou. Sim. Uma coisa feia, sabe? Gol feio. Isso aí é esquema aí. E aí tu pega a série A, por exemplo, já é outro nível, cara. Outro nível. Sim, Então, sim. um jogador. E pra gente ver como parâmetro nosso do gauchão não serve pra nada, que olha o que tá acontecendo no brasileiro com todos os times do gauchão aí, que. Olha, tirando. Tá, mas o Caxias também tá, mas tá na 4ª divisão. Tá na última. Então, cara. A gente falou também com o Rogério. Ele prometeu que esse ano vai. Mas assim, ó, o Caxias é outro. Todo ano bate na trave. Bate na trave. Sim, Eu tenho, todo ano eu bate na tenho trave. vários amigos que são do Caxias, uns ligados à direção, outros amigos que são torcedores, e a gente conversa muito sobre isso. E eu fiz uma amizade muito boa ano passado com o Thiago Carvalho, que era o técnico do Caxias, e eu disse pra ele quando ele chegou, eu disse, cara, vocês têm que subir, velho. Tira o time dessa Série D, porque isso aí não existe, cara. Isso daí é muito ruim pro clube, pra motivação. Tu tá Torcedor, trabalhando... né? Que fica desmotivado. Tu tá trabalhando dia a dia, daí tu joga naqueles campos ruins, sem televisão, sem Não, e ainda torcida, que, tipo, uma várzea, uma arbitragem pega ruim. uns campos aqui do Rio Grande do Sul interior, assim, já são meio ruins. Agora pega aqueles campos vai lá lá do pra norte cima. lá, tá louco. Não existe, né, cara? Tempo seco Lá, lá. o Caxias jogou agora o primeiro jogo lá contra o São Joséense, lá disse que era uma grama sintética pior que a do Passo da Areia, que é terrível, né? É que lá Massa é terrível. É Sim. muito mais aberto, digamos assim. É. Eu já fui pra lá também, é bem aberto, assim, digamos. Então, cara, tu vê... Então pega o sol diretão ali, tem né? que sair Imagina. dali. Queima, Vai né? pra Série C, já é outra... Bom, nem que fique 2, 3 anos na C, mas daí respira, Estabiliza. começa de novo, Forma outro estabiliza. time mais forte E e vai daí ali subindo. na C sempre tem o Figueirense. O Brasil acho que tá na C. Tá na D. Tá o Caiu na C esse tá o último ano. Ipiranga. Mas caiu o último ano, acho que foi. Não, Brasil, cara, sim. Caiu o último Pelotas, ano. no É. último ano, tomou pau de todo mundo. Então. Mas, tipo, querendo ou não, ficou um tempo ali, Série B, Série C. E outra coisa, cara, por que a dupla Grenal não gosta da dupla Caju? E não gostam mesmo. Não gostam, não adianta. Por que eles brigaram A gente tem um depois do- exemplo aqui. Mas, cara, Não. eu acho assim que o Grêmio e o Juventude têm mais parceria. Não é que parceria, mas são clubes que são amigáveis, né? O Grêmio joga aqui, entendeu? O Caxias nem Não, tanto. mas igual o Caxias tem com o Inter, daí. É isso aí, que não tem É, uma fica afinidade. mais ou menos Tem. Isso tem sentido, sabe? Mas, por exemplo, assim, ó. Pega os últimos anos. O Juventude ganhou muito mais do Grêmio do que do Inter. Sim. O Juventude ganhou do Grêmio aqui, no lance do Ramiro aí. Naquele ano o Juventude ganhou 2-1 de virada, que o Barcos fez o gol do Grêmio, o Diogo Oliveira fez um do Juventude. Teve ano que o Campanharo também fez um golaço. Teve um que o Campanharo... tabelando. Isso aí. Teve um período que o Juventude ganhou muito Isso aí fez a mais. carreira do Campanharo também. Zulu, na época do Zulu, o Juventude ganhou vários jogos do Grêmio aqui. Então, E não ganhava mais o Inter. Nos anos 90, sim, o Juventude teve muito sucesso contra o Tem Inter. uma rivalidade, E tem, por ser daqui, né? Principalmente 2 anos seguidos, que foi 98, que foi o título gaúcho, que até então, qual era o último time do interior que tinha ganho o Campeonato Gaúcho? Lá nos anos que eles jogavam 70, com 60, bola de De capotão. bexiga, de De couro. couro, né? Aí
Em 99 o Juventude fez Ele 4x0 lá na semifinal? no Beira-Rio, na Copa do Brasil, que Sim. aquilo ali, cara, eu tava lá. É. O Beira-Rio, naquela época, tinha 80 mil pessoas. Né? Foi a maior Foi capacidade. 99, né? 99. No ano que a gente nasceu. 4x0 e os caras queimando bandeira, quebrando carteirinha, queimando camisa. Isso eu vi ao vivo na minha frente. No Inter. Então, ali começou a ficar um período ruim. Então, teve uma época que o Juventude batia no Inter, depois o Juventude acabou perdendo mais pro Inter e ganhando mais do Grêmio. Sim. Então, tiveram vários jogos que o Juventude ganhou do Grêmio. Mas por que eu te falo, que eu perguntei por que a dupla Grenal tem uma rusga com a dupla Caju? E com os dois. Sim. Pô, deu briga lá no jogo, Caxias e Inter, cara. Sim. Eu disse, se os caras do Inter fossem tão... tivessem tanta disposição num jogo como tiveram naquela briga, o Inter não tava do jeito que tá. Mas ali foi uma briga de base, que o da base do Grêmio criticou o da base do Inter, daí eles se pegaram. Daí começaram a brigar, os caras falaram depois. Mas, cara, mas não igual, justifica, mas igual, né, velho? Sim, não, tô dizendo o motivo que começou. Então, assim, ó, tu pega, por exemplo, porque o Juventude e o Caxias, respondendo a pergunta que eu fiz ali, o Juventude e o Caxias são os únicos que de fato fazem frente para a dupla Grenal. Sim, os únicos. O Ipiranga, cara, o Ipiranga. Agora, né? Eles têm uns espasmos. Agora, de historicamente, sucesso. nunca foi, né? Nunca foi, nunca vai ser. Sim, sim. Esses caras não, eles são pequenos, cara. Sim, é que é uma cidade menor, né? Não adianta. Cara, Brasil de Pelotas. Quando Brasil de Pelotas, quando chegou Brasil de Pelotas e Grêmio na final, pode pedir pro meu irmão, o Duda. 2018 isso agora? O Saulo é bem amigo dele e a gente tem um hábito de assistir jogo e conversando e falando sobre isso, sobre aquilo, e tudo que acontece no futebol a gente troca ideia. Eu falei pra ele quando acabou o jogo que deu Grêmio e Brasil de Pelotas. Eu disse, vai dar 4x0 na Arena e 3x0 em Pelotas. Quanto é que foi? 4x0 e 3x0. 3x0 foi lá, né? Quando deu Grêmio e Ipiranga na final do ano passado, eu disse o Grêmio ganha as duas. Porque chega na hora do vamos ver, Sim, não. o jogador do Grêmio, o time do Grêmio, o técnico do Grêmio, a torcida do Grêmio, o roupeiro do Grêmio, o massagista do Grêmio, eles sabem o que é ganhar um título. Sim. Quando chega lá, os caras não sabem nem como reagir num jogo desses. Sim. Muda tudo, ninguém mais se entende, vira um atrapalho. O presidente do Ipiranga invadiu o campo no jogo contra o Juventude e chutou bola pra fora do estádio, escondeu bola e tava lá batendo boca com o Celso Roth. Cara, não, pelo amor de Deus, não tem, velho. né, aquela Que coisa é isso? Então tá, tudo bem. Acharam 2 pênaltis naquele jogo lá, né? Que se tem VAR, não ia. Era pro Juventude ter passado, era pra ser dupla Caju e dupla Grenal. Aí o Juventude entrou no Brasileiro, tá fazendo uma campanha ruim até agora. Qual a posição Pra do tu jogo ver, agora, Tipo né? assim, chega penúltimo, na final, normalmente 6 jogos, 5 derrotas. Mesmo Não, horrível. Precisa reagir pra ontem. Mas acho que com o treinador que chegou dá pra fazer um trabalho dá legal. Pra fazer um trabalho legal. Então, assim, ó, tu pega só pra finalizar ali. O Grêmio, o presidente do Ipiranga ali, naquela situação ali, cara, tu não pode nunca tá dentro do gramado. O que tu tá fazendo no gramado, velho? Sabe? Isso aí não existe. Aí, claro, tu chega lá em Porto Alegre, na arena, naquela coisa toda, todo mundo sente. E o Grêmio ganhou. Mas o Grêmio tomou um sufoco do Ipiranga agora na semifinal. Que tomou sufoco? No primeiro tempo já podia estar 3x0 o jogo. O Ipiranga achou lá um contra-ataque e fez um gol. Sim. Perdeu em casa, né? Assim, perdeu em casa por 2 lances do Kahneman lá, que o Kahneman parece um louco jogando. Sim, o Kahneman, aquele foi a pior partida dele do e fez 2 pênaltis ridículos. Sim. Na hora que chega na final, normalmente é só do Caju que consegue fazer frente mesmo. E o Caxias, consegue jogar de igual pra igual. Olha que foi ali. O Caxias deu sim, suador, eu te disse deu que deu um suador no Grêmio. Sim, foi. Esse digo. Cara, aquele lance do pênalti, pode ter sido interpretação, pode ter sido que ele tenha tido um puxão e tenha sido pênalti, já tenha achado pênalti, mas antes, na origem do lance, foi uma falta na saída de bola do meia do Caxias ali. Os caras ficaram loucos na hora. Um lapa ali e era pra ter dado falta. Tá, tudo bem, também o Grêmio podia ter ganho aquele jogo no jogo 1x0, podia, mas ali sim tomou um calor. Ali eu te digo, se vai pros pênaltis, o Caxias, eu acho que o Caxias levava esse título aí. É loteria, né? Então, cara, a dupla Caju realmente é a única que consegue fazer frente porque já ganhou, porque já joga brasileiro de Série B, Série A. É uma própria história, tem maior, então é mais respeito, isso. né? Então sabe, Eu sempre... técnicos mais experientes. Sim. O Ipiranga, o Brasil roda e cai no Rogério. O Ipiranga roda e cai no Luizinho Neto.
Então, são técnicos rodados aqui no estado, que nunca chegaram, cara. Aí, deu, né? Jogar só o Gauchão e a copinha. Por isso que quando o Thiago saiu do Caxias, eu pensei, tomara que o Caxias não venha trazer esses caras aí. Que se destacou no Gauchão. Grande coisa, cara. O Grêmio... O Tcheco tá fazendo um bom trabalho, o Tcheco, quando saiu, quando o Pintado veio pro jogo, saiu o Rote, eu disse, o Tcheco era um nome legal, cara, é um cara que tá surgindo. Então, pro Caxias, ele quase subiu o Cascavel. Pode pintar, que daqui a pouco, assim, o Renato dá uma caída ali, acaba sendo demitido de novo, o Grêmio provavelmente vai buscar. O Tcheco, tu acha? Um ídolo, né, pra futuramente. Se ele continuar fazendo um bom trabalho... Eu acho que ainda não, tá muito cedo. Mas aí que tá. Busca, às vezes agora, tipo uma sub-20, timezinho B. Isso aí. Ou pega assim, ó, vai lá ficar de auxiliar do Renato. Uma coisa, sabe? E vai trabalhando o cara pra ele depois assumir. E eu tava falando que o Gauchão não é parâmetro, porque assim, cara, olha só. Os 4 times ali que chegaram no Gauchão, Ipiranga, Caxias, a dupla Grenal e bota o Juventude junto. Olha o que tá acontecendo no Brasileiro com esses times aí. Deu mal, né? Muito mal. O Grêmio tá ainda... O Grêmio tem o Soares, que é o diferencial. O Grêmio é o único jogador assim, o Grêmio tá se perdendo muito também por causa das lesões, né? Assim, claro, que eu não digo que seria um super time se tivesse... Mas eu não vejo nenhum que tá lá que poderia salvar e nem eles juntos. Não, aí que tá. Salvar o Grêmio do que tá. Não, mas eu acho que sim. Não digo que ia ser um super time, mas que ia estar pelo menos ali num 6º, 5º lugar, 4º, eu acho que sim. Com o time todo saudável, eu acho que ali é a posição que o Grêmio vai terminar, sabe? Só que tá todo mundo quebrado, né? O Bitel machucado, vai jogar o jogo, vai jogar agora no sacrifício. O Kahneman, tipo, tá mais ou menos. E o Soares, tu acha que ele vai aguentar até quando? Sim, o Soares, querendo ou não, tem mais... O Soares, ele dá a vida, né? Agora pra jogo vai ser poupado também, não tem como jogar todos. Poupar, cara, senão ele vai estourar. E um cara desse, quando estoura... a recuperação demora. Ele tá aguentando porque o Renato tá sabendo poupar ele, entende? Não tem como jogar todo o jogo, né? A gente viu tá vendo muito bem nos últimos anos, e o Jeromel machuca, fica 2 meses, 3 meses. É a idade, né? 35 anos, não é mais guri, né? E aí tu recupera, até tu entrar no ritmo de jogo, tu já volta pesado. O Mandaka ficou acho que 3 semanas sem jogar aqui no Juventude, agora ele voltou, porque ele fez um belo gauchão. Sim. Aí ele machucou, aí depois ele voltou, cara, ele tá pesado, tá lento, tá arrastado. De jogo, né? E ele se tu for ver, ele já tem um biotipo mais pesado. Já tá difícil. E ele é novo, né? Sim. Então, ele tem o quê, Saulo? Não sei, mas ele deve ter uns 22, 23 anos. Por aí, ele é novo, sim. E é bom jogador. Cria do terrão, né? Ele é jogador do Corinthians, né? Emprestado. Acho que o primeiro jogo dele como profissional ele já fez um gol, né? Sim. Ele chorou até na comemoração. Ele tem filho já, se não me engano, daí o filho dele ia nascer e tal. Isso aí. Eu lembro. Puxando mais pra Juventude agora, que eu pergunto pra todo convidado que vem aqui, assim, tipo, tu como juventudista, né? Tu falou. Sim. Qual foi o jogo assim que te marcou mais? Esse jogo nunca vou esquecer. Esse eu sei qual ele vai dizer, mas não pode falar aí 1, 2 jogos que tu, tipo, não esqueça do jogo assim. Pra nós. Tá. Vou te falar um positivo e um negativo, tá? Não pode até ser. Pra ser. Pra equilibrar que nem tudo são flores. Né? Até porque quando a gente fala do Juventude, a gente tem que falar que nem tudo são flores, sim. que não são mesmo. Né? Sim. Não, pra mim o emblemático positivo foi Juventude e Fortaleza, lá em Fortaleza, que foi o jogo do acesso da Série C pra Série B, porque eu tava na direção, eu estava lá, eu comemorei de dentro do campo. Participando no vestiário. Sim, no vestiário, tudo. Quando a gente fez o primeiro gol, foi uma explosão, uma emoção, uma loucura, e o Fortaleza empatou com aquele gol de falta. E depois a pressão que o Fortaleza fez até o final do jogo foi incrível. E a gente tava na porta da... Nós tava no camarote e o segurança disse, se vocês quiserem descer pro gramado, tem que descer agora. 40 minutos do segundo tempo. Sim. E depois que acabar o jogo não vai dar. O Castelão tava lotadaço, tinha 70 mil pessoas. Foi o segundo maior público do Brasil naquele ano. Explodiu o vestiário. Nós não ia conseguir descer. Todo mundo com as camisas do Ju e tal. Sim, imagina. Aí a gente desceu antes e assistiu o final do jogo na beira do gramado pelo telão. Porque lá na Arena Castelão tem uma escadinha que sobe para ir pro gramado. Então nós estávamos na parte de baixo, olhando pelo telão atrás do gol. Na hora que deu aquele último lance que o Elias tirou, parece com uma manchete de vôlei, eu vi aquela bola entrando. Eu disse, não, cara, nós estamos nos 48 do segundo tempo, nós fizemos tudo isso pra nesse segundo, foi uma fração de segundo. O Elias acho que é da base da Juventude, né? Sim. Né? E aí... O Elias foi bem, né?
E daí quando eu vi que a bola não entrou, eu disse, não, é nosso, vamos subir. Aí acabou o jogo, o segurança disse, ó, esperem todo mundo do Fortaleza sair, pra daí vocês entrar pra comemorar, só pra não dar algum encontrão ou alguma coisa. Pessoal, 4º ano que o Fortaleza batia na trave, né? E sempre em casa. E ele falou, tá, não, tudo bem. Quando acabou o jogo, o segurança olhou pra nós, tá, vai. Entra. Aí nós entramos no campo, foi uma festa. Então esse foi um dos. A final do Juventude e Goiás da Série B para a Série A lá nos anos 90, 94 para 95. Os 4-0 do Inter lá no Beira-Rio. Um 3-2 no Grêmio, no Gauchão de 2008. No ano dos 8-1 nós fizemos 3-2 no Grêmio lá no Olímpico na época. 2 gols do Mendes, estava 3-0, o Grêmio fez 3-2, a gente classificou. Então foram alguns jogos bem bons. Negativo, eu tenho no currículo de estar participando também de dentro os 8-1, que foi bem ruim. Depois no final a gente ficou trancado lá no estádio, nós não conseguimos ir pro vestiário, os caras trancaram o cadeado lá que dava acesso ao gramado do nosso camarote. Foi uma sacanagem. É que já tava um clima ruim aquele ano no Juventude Inter, né? Então, esse foi um. E um outro ruim que foi na Copinha, eu acho que foi em 2017. Não, 2016 a gente fez o primeiro semestre, a gente foi campeão gaúcho sub-20. Ganhamos do Inter nos pênaltis ali no Estádio do Vale. E a gente, no segundo tempo, a gente foi jogar a Copinha com o time júnior e a gente tomou 5-0 do Caxias num Caju, aqui no Centenário. Então, nós era o time B, não importa. É Caju? Era Caju. É a camisa do Ju. Tem que jogar no mínimo com raça. É profissional, porque é o campeonato profissional. E era a Copa Federação, ali acho que era a Copa Vianney Carlé, não lembro qual era o nome da Copa. Nós tomamos 5-0, foi a maior vitória do Caxias na história dos Cajus. É a maior vitória. Então, cara, eu tava 1 mês e pouco antes dando uma entrevista na rádio, pós-jogo, comemorando o título gaúcho, na empolgação, na alegria, na euforia, e 1 mês depois tendo que falar na mesma rádio, microfone na mão ali no final do jogo. Calor do jogo ali, né? Calor do jogo, de cabeça quente, depois de ter tomado 5 do Caxias, sabendo que vai tinha explicar sido... o que nessa hora? O que vai passar? E aí tu tem que ter a tranquilidade de saber falar, porque tu tá falando pra todo mundo, tá todo mundo ali querendo te ouvir. O que eles vão falar depois de um jogo desse? Então tu tem que saber ter calma pra não fazer terra arrasada. Repercute dentro do clube isso aí, né? Repercute, claro. Então esse foi um jogo os 2 jogos negativos, os 8-1 e esse 5-0. E nem parecer que tá tudo bem, né? Digamos assim. E nem dizer assim. Passar pano também, né? Não dá pra dizer assim, não, isso aqui faz parte. Não faz parte, cara. Tomar 5 não faz parte. Sim, Tomar 8 lá não faz parte. Isso aí não faz parte. Não. Só que ao mesmo tempo tu não tem que dizer, pois isso aqui não pode acontecer, nós estamos fazendo o trabalho, não tá certo, nós vamos ter que rever. Sabe? Senão tu joga todo mundo contra ti. Então, tá jogando contra o próprio patrimônio. Tem que descer do camarote até o gramado, até o vestiário ali, tu tem que dar aquela respirada e pensar aqui que eu vou falar. É foda isso aí. Tem que fazer que daí... o Marcão. Se eu soubesse que eles estavam nessa barca, eu tinha pulado a barca, dizer, se eu soubesse que estava nessa moleza aí. Não, e aí tem que cuidar, porque assim, os caras da rádio te instigam, né? Sim, eles querem que tu fale. Tá, e agora? E a comissão técnica, você acha que tem condição de ficar... Cara, eles te botam... Eles jogam na rédea curta, né? Te botam no mato. E aí tu tem que dar jeito. Mas é do jogo. Quem tá ali sabe que tem isso. E eu já tava ali naquele momento, já depois de vários 6, 7 anos de experiência, vamos dizer assim. Então o cara já tá um pouquinho mais cascudo, né? Tu sabe já... Dosar, né? Dosar, fala. Sim. A emoção. Cara, eu quero te perguntar, tipo, um momento marcante que tu teve, assim, fora do jogo, assim, em si, tipo, que tu teve, tipo, feliz em estar presente. Poxa, que legal eu estar presente nisso aqui. Dentro já como diretor ali de realização tua, no caso, né? Olha, eu acho que as viagens, e dá pra botar todas, assim, que a gente faz nos jogos, que tu tem o pré-jogo, as palestras, tu poder participar da palestra, da preleção, do vestiário antes do jogo, do vestiário pós-jogo, com comemoração. Ainda mais como torcedor, né? Tipo, torcendo. Isso é especial, né? Porque se vamos dizer assim, eu vou virar executivo de futebol, em algum momento eu vou fazer curso, vou virar executivo, vou ser o executivo de futebol do Vasco. Vou estar torcendo, vou vibrar, vou querer que ganhe. Mas não é a mesma coisa, a identificação, né? Sabe?
Então, nessa viagem que a gente fez do Ju, que eu fiz a primeira lá pro Rio, o jogo nosso era na quinta, lá em Caio Martins, e na quarta tinha Vasco e Corinthians no São Januário. O Tite era técnico do Corinthians. E eu fui assistir no camarote, eles colocaram nós. Então tu vê esse mundo, que é um mundo muito legal de viver. Não só pelo glamour, por ser um mundo que movimenta muito dinheiro e coisa, mas ele é um mundo que tu acompanhar o teu time de dentro do vestiário, tu vê o que o técnico pediu, depois tu sobe, tu vê se os caras estão fazendo o que o técnico pediu, tu dá essa resposta pra torcida, tu vê a torcida vibrar, tu tá daí dentro do campo vibrando com a torcida toda ali junto. Isso é muito legal. E também tem o outro lado, que é quando tu perde, tu sair de cabeça baixa, tu ouvir, tu acaba virando surdo, sabe? Tu acaba se acostumando a ficar surdo. Não tem que dar bola, tu não pode olhar para um torcedor se ele falar alguma coisa. Sim, seja do teu time ou seja do outro. Tu tá atravessando o gramado lá do Beira-Rio ou do Olímpico, da Arena agora. Se o cara te chamar de qualquer coisa, cara, tem que fazer de conta que tu não ouviu. E se ele continuar te chamando, tu não pode olhar. Se tu olhar, nossa, daí tá feio. Daí vem uns 20 tentando falar contigo ali, de destruir, né? Então essa questão de tu tá chegando nos jogos. Outra coisa que eu acho muito legal é a atmosfera de um jogo decisivo. Sim. Eu vi o Globo Esporte da final do Gauchão agora, o ônibus do Caxias no hotel, se preparando para pegar a delegação e ir até a arena. Cara, me deu aquele... Eu assistindo na TV, eu tive um frio na barriga, assim, de lembrar de quantas vezes a gente fez isso. Dá uma nostalgia, né? Tipo, e como é bom isso. Eu disse, pá, cara, tomara que eles estejam curtindo esse momento. Sim. Porque às vezes não demora pra acontecer de novo. Sim. E às vezes ou quando demora acontece pra cair de novo, a ficha também. Né? E demora pra acontecer, e quando acontece tu não tá mais lá, tu já tem outra diretoria e tal. Tu tá no meio da escolta, indo pro estádio, chegando no estádio, no Beira-Rio, na Arena é mais tranquilo de chegar. O Olímpico era tenso. Sim. Passava no meio da torcida. Sim. E os caras te xingando, os caras te jogando laranja, te jogando pedra, dando os estouros, assim. Aí tu só fica no cantinho da cortina, assim, espiando, e vê os caras te xingando. Isso é legal, cara. É legal, tu sabe que tu tá escoltado, né? Então aí é legal. Agora senão não seria, né? Então esses são momentos e momentos de alegria ligados ao futebol, eu direciono eles todos ao período praticamente que eu tava na direção, porque ali foi onde eu vivi de dentro. Sim. Como torcedor também, vivi acesso da Série A ali no jogo contra o Guarani, o acesso da Série C para B lá no jogo contra o Imperatriz aqui, que foi, de certa forma, até um campeonato tranquilo. Sim. Da B para A já foi... Foi a final na Arena, né? Aquele lá foi da outra vez. Botafogo, da Paraíba. Isso. Mas eu digo agora esse último que teve aqui. Sim. Aí a gente tava entre os 4 e perdemos nos pênaltis pro Náutico. A gente nem chegou na final daquela Série B, da Série C. Sim. Mas foi legal, então tu comemorar. Mas aquilo que vocês, não me lembro qual foi de vocês que falou no início, de paixão cada vez mais, aí vem o efeito reverso, cara. Tem muitas coisas que acontecem no futebol, que tu conhece de bastidores. Cara, eu te perguntar isso também. Dá um momento assim, se puder falar, se quiser falar, alguma coisa que tenha te chateado assim também, tipo, tu descobrindo, estando nesse meio, alguma coisa que tu não gostou assim, digamos, cara, que te deixou meio que pra baixo desse mundo assim. O que me deixou muito indignado, e agora já não mais como ex-dirigente, mas como torcedor, como pessoa, foi isso que está acontecendo com os negócios das casas de apostas. Cara, isso daqui eu me senti um otário. Sim. Quando eu vi aquela foto do Paulo Miranda e daquele Gabriel Tota no vestiário tirando sarro, cara. O homem do dinheiro, tirando sarro. Isso aqui ele tá tirando sarro do clube, cara. Sim. Ele tá rindo do clube que tá pagando o salário dele, que não é baixo. Sim, não. E o Paulo Miranda ganhava muito dinheiro na vida já também. Não precisava. É um cara, digamos, não precisava, né? E ele e aquele outro, Gabriel Tota, que veio do nada pra lugar nenhum, dizer que não viu que tinha 70 mil na conta dele no Pix. Para, cara. Se é o Soares, cara, entra 70 mil na conta dele, ele recebe. Mas um guri que tá começando, que veio do Mirassol, né? Que veio pro Juventude como uma aposta... por favor, né, velho? Tá de sacanagem. Por favor. Então, eles tiraram nós torcedores, pra otário, cara. Sim.
Aí então tu vê, hoje eu te digo, cara, todo lance que aparece ali, eu o já cara começo a ficar suspeito. Sim, Tu já cara. confia, né? Será que isso aí é armado? Brasileiro do ano Tira o brilho do passado. futebol isso aí. Tira. Tira totalmente. ó. Brasileiro do ano passado. Quantos pênaltis o Paulo Miranda fez? Não sei. Ele botava. Cara, por Deus, e vou falar porque eu não tenho medo de falar isso aí. Eu falava pro meu irmão: esse cara tem problema, cara. Sério? Eu disse: esse cara tem problema cognitivo. Não é possível, olha o jeito que ele joga. Ele parece que ele tá no mundo da lua. Ele é lento, ele parece, né? Atrasado. com Mas todo lento respeito, também. mas ele parece Retardado. retardado, cara. Aí eu disse, esse cara tem problema, velho. Só que daí sabe o que aconteceu? Hoje, vendo esses lances, estourou, veio à tona um lance de cartão amarelo. Tá começando Vai Eu agora. acho que não tinha outros Vai também. Vai mais- saber vai se sair não mais tinha coisa pênalti aí. aí na história. Agora isso é do Moisés, né? Do Também. Moisés. Então, imagina. O tinha árbitro. Moisés que eu não Cara, no vi. início Sim. do Campeonato Brasileiro, o Juventude foi. Tinha todo jogo, tinha um cara expulso, cara. E Pior. todo lance que ia pro VAR era expulso. Lá contra o Avaí nós tivemos acho que 1 ou 2, lá contra o Foi Atlético. 2 que daí Goianiense, ganhou, né, 2 contra o Avaí. expulsos. Foda. Cara, E qualquer outra, lance era expulsão. Assim, ó, um dos que Isso é foda. estavam metidos no negócio das apostas foi expulso contra o Avaí lá. E tipo, Isso, ele não foi isso aí. desse lance, mas ele lá contra o Avaí foi expulso. E E foi ou o dois jogador ou o árbitro. Vai saber se não tem árbitro envolvido, cara. Eu Se tenho não tem quase certeza dirigente que tem. envolvido, Não vamos, técnico. não vamos generalizar, Pode mas ter, tem. pode Árbitro ter. com certeza tem. Então, cara, isso daí me desgostou muito. Hoje. E eu alguma vou te coisa falar, lá dentro, assim, tipo... Não, dentro assim, algumas decisões que Sim. eventualmente eram tomadas de cabeça quente ou de pessoas que às vezes passavam por cima de outros para tomar decisão, mas aí é do jogo, sabe? Sim. E É ali futebol. é no impulso de ganhar. Ninguém vai querer tomar uma decisão pensando Querendo no mal mal do do clube. clube. É, já falou isso. Eu mesmo fiz uma vez uma decisão errada que eu me arrependo até hoje, cara. E eu falei pra pessoa que aquilo foi talvez o meu maior erro que eu tive no futebol. A gente começou a copinha no segundo semestre, Juventude e Novo Hamburgo. Primeiro jogo aqui, né? Nós perdemos de 1-0. Nosso técnico era o James Freitas. Que o James hoje ele é da comissão técnica do Roger. Ele tava indignado, teve uma semana meio tensa, tava indignado no vestiário, ele disse, porque não sei o quê, porque eu boto meu cargo à disposição e quer me demitir, me demite. Aí eu disse, nós conversamos, então quer saber, a gente aceita teu pedido de demissão e tu não vai mais O trabalhar. presidente falou isso? Eu falei, Tu falou? eu era diretor da academia. Ah, tu é o diretor. Cara, como eu me arrependo de ter feito isso. Daí tirou ele. Nós fizemos uma campanha ridícula aquele ano. Certo que se ele tivesse, nós não teria feito aquela campanha. Ele é um excelente técnico. É um baita de um cara. Me dou super bem com ele. Falei isso aí pra ele, que eu disse, cara, uma das coisas que eu me arrependo no futebol foi aquela vez. E aí ele disse, não, isso aqui é da bola. É da bola, mas é errado. Sim. É da bola, mas é onde foi o erro. Cabeça quente, né? Então Cabeça vai, então. quente. Então, foda-se. cara, nessa hora tem que dizer assim, ó, velho, vamos pra casa. Vou sentar, Amanhã conversar a gente amanhã. conversa. Eu descanso, amanhã de manhã a gente senta e conversa. É. A conversa ia ser outra. Sim. Ele ia talvez repensar, eu ia repensar. Aconteceu com o Mano essa semana. Ele deixou o cara, olha, eu acho que não consigo mais tirar nada desse clube. Falaram os repórteres aqui do Rio Grande do Sul. Tu quer, a gente, não, vamos esperar até o Grenal, vamos ver depois do Grenal, a gente Isso. pode ver o que acontece. Esfria. Depois então, disso. Então, olha só, naquele ano ali, um ano antes, a Eu gente acho que teve... ele não tava a fim de perder o Grenal, hein? Sabe, né? Tinha uma vez Mas- que eles tiraram treinadores do Grenal, tomaram 5, né? 5, Eu, por minha vez, tô torcendo pra eles tomarem pro Mano vir pro E o Mano Corinthians. vai né? pro Corinthians. Fica bom, volta, né? fica bom, né? é- Sim, já tá tudo acertado. Ah, Se então já perder, é. faz as Sistematizado balas, o já. Luxemburgo vai pra direção e o Mano desembarca em nessa São teve- Paulo. A gente teve um ano que a gente teve o Lisca como técnico da Sub-20. Fica doido? É. O James Freitas era o técnico Eu acho da que Sub-17. nessa época aí tinha uns amigos nossos que estavam lá. Jogando? É. No- Sub-20 ou 17, se não Quem me que engano. era? Cara, o pessoal ali, A gente 99, tinha 99, 2000, jogamos com o Denner. 98. Não, mas esse ano aí eles eram... O Lisca era o técnico da época do... Tinha um atacante que era o Índio, o Diego Rosa, que agora tá no Caxias. Sim. Diego Rosa voltou pro Caxias. Ele fez um Ah, bom não, jogo não, no Caxias, não. né? Me Eu não confundi, sei se me ele- confundi. se Aquele ele- que se foi... ele tá ainda, acho que tá no Brasileiro. Foi técnico tá do assim. Grêmio e do Atlético Paranaense. Thiago? Cabeça branca. Thiago Thiago, Nunes? me confundi. Sim. Tá, Me o confundi. Thiago, um pouco antes... Ele pegou um ele pouco era da nossa nosso geração. preparador físico. É, ele pegou um pouco da nossa geração ali. ele foi técnico Isso. ali. É, que daí foi aquele ano que o Juventude até ficou, acho que vice-campeão gaúcho, perdeu pro Grêmio na final com
time do Gabardo, era o técnico do Grêmio, era o Gabardo. Treinou no Novo Hamburgo, aí no Gauchão. O Thiago era nosso preparador físico em 2008 e o Irani Teixeira era o nosso técnico. Faleceu há uns 3, 4 anos atrás, o Irani, trabalhou no Brasil de Farroupilha. E o Thiago era nosso preparador físico, cara. E o nosso treinador de goleiro nesse time era o Diego Cabreira, que até 2 anos atrás era o coordenador das categorias de base do Inter. Trabalhou no São Paulo. Então nessa época, a gente teve uma época que nós tivemos o Lisca, o James, o Carlos Moraes. Sim. Aí nós tínhamos um técnico que trabalha na Arábia há muitos anos, que é o Leandro Simpson. Ele foi da coordenação da seleção brasileira, da CBF. Tivemos o Caio Autuori, que é filho do Paulo. Sim. Então a gente teve grandes profissionais que passaram por aqui. O Rodrigo Lameira, que era o nosso coordenador das categorias de base, trabalhou no setor de captação da CBF vários anos, trabalhou na base do Grêmio, agora até o ano passado estava na coordenação técnica da base do São Paulo. Profissionais nossos aqui que trabalham hoje ainda na dupla Grenal, o Wagner, o Vaguinho, né? O Carlos Leiria, que depois saiu para trabalhar fora, o Ricardo Cobalcini, o Lucas Isoton, que é o auxiliar técnico do Concórdia, aí do Itamaraty. O Lucas, ele é muito... Não sei se chegou a conhecer provavelmente não vai conhecer. Que não é o nosso Lucas Isoton que veio aí. Ele jogava até na época com um amigo muito próximo também. O Isoton, nós andamos meio que conversando. Sim. O Lucas fui eu que levei ele pro Ju. Eu tava na Sub-15 e ele treinava a Sub-15 da UX. Sim, ele foi pro Cuiabá também, ele pegou depois pegou ele início. Nossa, ele tá essa época voando. aí meio que eu dei umas conversadas. Ele tá voando. Aí eu levei ele pro treinar o Sub-15 do Ju, ele fez um campeonato legal, a gente foi na SC Cup lá em Santa Catarina, ficamos vice-campeão, perdemos a final pro Figueirense e ganhamos do Inter, ganhamos do Avaí, ganhamos jogamos com o Palmeiras. Eu queria hoje olhar os press kit desses jogos para ver quem que jogava nesses times aí, que eu não me lembro. Na época eram tudo base, eu não lembro deles, né? Sim. Mas era 9-1, 90 e 91, nós levamos os 92 e eles jogaram. O Gustavo jogou, o Zezinho jogou. O Zezinho levou uma porrada no tornozelo no primeiro jogo, teve um rompimento parcial de tornozelo lá, jogou a final, jogou só o primeiro jogo, o goleiro deu uma voadora nele, tirou ele do campeonato, ele jogou só a final e ele foi escolhido o melhor jogador do torneio. E o goleiro o goleiro que deu essa chegada nele era o Rodolfo, que era do Paraná Clube, que teve um problema com drogas uma vez. Sim. Ele deve ser 90. Era uma promessa. Mas cara... Ele chegou a trabalhar bastante com o Jonas ali também ou não teve muito contato? O Jonas a gente teve bastante contato, mas não de trabalhar junto, porque a base sub-15, 17 e 20 é as equipes de competição. E dali pra baixo tem a recreação e tem as escolinhas. E ele é o que cuida ele cuida mais da parte da escolinha. Futebol, até tem a parte de competição também, mas tem isso, mas é ligado à escolinha. Daí não é federação, é Ligaf, tem outras ligas. Mas que o Jonas... Cara, o Jonas... É um cara sensacional. Meu Deus, quando ele saiu do Juventude... Cai a casa ali. E vou te dizer, ele só não saiu porque ele não quis. Porque o que já veio de gente sabe buscar muito, ele aqui... E ele não saiu. Dupla Grenal, São Paulo, Nossa, Corinthians, muita proposta. Todos esses caras que a gente falou... E mais outros tantos lá de trás passaram pela mão dele. Aí sim. Esse cara, eu lembro assim, ó, que tinha cara que assim, às vezes não chegava lá, não sabia chutar uma bola. Saía. E ele sempre jogador daquele jeito. Dava base pro jogador, tipo... Eu acho que a única pessoa que ele não conseguiu ensinar a chutar uma bola foi o Dudu. O Jonas é um cara que se dissesse assim, cara, vamos lá bater um papo lá no nosso programa, vamos fazer uma resenha, tu tem que reservar pega um final de semana que tem a feriadão e emenda. Tem história, então. Mas vamos ficar 3 dias falando. Um podcast aí assim, de 72 horas. Faz uma série. Eu acho Uma que série tá do dentro dos Netflix. anos 90 lá no jogo. 30 anos. Por aí. Tem acho que que fazer sim. uma série no Netflix. Meu Deus, a episódio. minissérie, né? O começo veio, fenomenal. vai chegar até hoje, né? Muita história. Nossa, só A primeira vez que o Alex não foi dispensado.
Foi por causa dele. Pode ser. Aí foi antes Diz da... que ele que fez segunda a aí. cabeça que pra ele não ser dispensado a primeira vez. Não, o Jonas, acho que ele treinou o Alfredo Jaconi. É. Quando o Alfredo Jaconi era jogador, ele tava lá. ele que não, treinou não ele na muda, escolinha. a fisionomia igual, dele sempre tá igual, né? Sempre igual. Cara, o que eu Igual. gosto dele é que ele a humildade dele. Sim. Eu tenho uma história com ele que talvez tenha sido o que me fez sair do Ju, mas foi o que me deixa com uma identificação boa do Juventude ainda. A gente se conheceu num treino do Jonas. Cara, eu ia até os 12 anos eu ia só pra brincar. Eu só queria brincar. Eu não tinha aquele... Eu queria ser jogador, sabe? Eu quero ser jogador, mas tipo, eu ia lá e queria me divertir, entendeu? Fala sério, né? Não tinha aquele negócio de, não tinha caído a ficha ainda, eu tenho que fazer pra ser. Pra mim só foi cair depois que acabou. E aí, E aí nesse ano, cara, daí com 12 eu comecei a treinar um pouquinho mais sério. Não digo mais sério, eu brincava muito ainda, mas durante o treino eu me dedicava. E aí com 13 foi quando já tinha tido oportunidades de treinar com equipe de competição e tudo mais, não tinha chegado a jogar, acho que foi quando eu conheci o Dudu ali com uns 10 anos, mais ou menos. E aí com 13 chegou uma oportunidade, acho que o Rodrigo Fala Fina, sabe? Sim. Ele viu um treino, eu tava na recreação, porque daí eu tava lá só fazendo zoeira, não ia pra equipe de competição, né? E eu era zagueiro ainda na época, né? Só que daí por causa de estatura depois mudei. Mas, cara, daí o Rodrigo Fala Fina viu um treino e eu batia bem falta na época, fiz gol de falta no treino, assim, e tal, e me destaquei, ele veio e... Pô, meu... É o novo Ramiro. Mas o novo Ramiro. Meu treinador do ano passado aqui pode dizer o contrário. Cara, o Rodrigo Fala Fina falou comigo, faz uma avaliação ali na equipe de competição e tal, daí o treino é terça e quinta, tu vem ali na terça, vai falar, era o Zanella o treinador. Sim. O Zanella eu já conhecia, né, tipo, já tinha trabalhado com ele ali dentro. Tu conhece bem o Zanella? Sim. Pede pra ele depois quem que era o talismã dele. Ai. Pede pra ele. Mas, Zanella, vou te mandar um WhatsApp depois aí. É só ver. Depois, fora do ar, a gente vai mandar esse WhatsApp. E, cara, daí eu fui, o Zanella já me conhecia, né? Só que, enfim, por desencontros, ele não sabia que eu tava ali, ele já entrei ali, já comecei a treinar e ele falou, não, fica aí, né? E aí nisso tinha 2 competições que a gente ia disputar, isso sub-13 ainda, então ainda eram essas que não eram federadas. Sim, outra liga. Mas aí tá, beleza. Cheguei lá, daí treinei 2 semanas, na terceira semana chegou o Jonas, ele me olhou assim, e falou, tá fazendo aí, cara? Daí eu, tô treinando aqui e tal, dele, tá, mas quem é que te mandou treinar aí? Sim. E daí eu falei, não, o Rodrigo falou comigo, aí eu vim, conversei com o Zanella, né, ele falou pra eu ficar aí e tal. Ele, não, os teus treinos eu acho que era segunda e quarta, pode voltar pra tua equipe antiga. E daí provavelmente ele deve conversar com o Zanella, daí eu fiquei muito bravo com ele. Eu pensei, tipo, porque daí ali me virou a chave que eu tinha que começar a treinar. Porque daí eu tava bem lá na recreação, só que tipo, eu ainda tava abaixo quando eu cheguei ali na de competição. Sim. E aí ele me devolveu pra recreação. Daí foi ali que me deu o estalo. Pô, mas o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu comecei a comer a grama. Deu umas 2 semanas. Daí teve um coletivo. O Jonas tava lá, que tava descendo uma outra equipe. Daí ele parou pra olhar, olhou. Cara, eu sei que assim, é porque daí, com certeza, na criação tu vai ser muito acima da média, né? Claro, porque claro. daí é a gurizadinha, tu vai lá por... outro estilo, né? Isso. E, cara, eu na zaga lá, não é ser... Até hoje batia em todo mundo. Não é ser soberbo, mas ninguém passava por mim. Porque eu não tinha como, os guri era muito inferior ao nível técnico. Sim. E aí ele me viu, cara, ele veio, ele falou, e aí, tudo bem? Daí ele falou, cara, eu não tinha te visto treinar. Ele falou, mas eu te vi treinar agora, eu quero te pedir desculpa por eu ter te devolvido aqui pra essa equipe. A partir de terça-feira tu pode vir, começa a treinar de novo com a outra equipe. E infelizmente já passou o prazo das inscrições, né? Tipo, eu não ia mais conseguir jogar as competições, mas eu vou te emprestar pra Pafute, tu vai jogar o Municipal e o Serrano com eles. Sim. Então, tipo, ele reconheceu que ele tinha errado. Ele poderia simplesmente, tipo, tapa o olho, né? Tá jogando bem, mas e daí, né? Tipo, agora eu já botei ele quer consertar o erro, né? Ele foi humilde de consertar o erro. Tá certo. Então, tipo, o cara é sensacional. Eu fiquei brabo com ele e logo 2 semanas depois ele reconheceu o erro. Isso é ser profissional, né? Isso é ser profissional. Não que você, eu sei de tudo, deixa assim, né? Não, eu errei, e outra falar coisa, com isso aí. a gente participa agora dos jogos escolares, né? Aqui pelo São Carlos.
o ano passado, nos jogos escolares de futsal, ele vai assistir. Ele vai assistir lá. Vai ver os meninos que já jogam com ele e vai dar uma garimpada, vai botar aquele olho clínico dele que ele tem, puxa né? um que outro clube, né? Aí convida e tal. Quando eu comecei, eu comecei na escolinha de futsal do Juventude até. E ele que levou, não sei se tu conheceu o Marcelo Benia. Também, o Denner, inclusive. Sim. O Marcelo é 9-8, né? 9-9? Ah, ele é 9-9 também? Isso, 9-9. Tá, sim. Tinha eu, Marcelo, aquele Pedro que virou centroavante do Inter. Saiu bem loirinho centroavante. Saiu um tempo atrás, depois começou a ser emprestado. Mas eu não lembro. Sim, o Marcelo Denner, sim. Ele jogou no time que eu tava. Ele, o Denner, ele levou nós três pro Juventude. Na época nós começamos a treinar, o campo não tinha 9-9, a gente começou a treinar com os 9-8. Tipo, ele já via um potencial na gente. Quem virou mesmo foi o Denner, né? No 9-8 daí tinha o Bruno. Sim. O Bruno... Não sei se lembra do Franco também. O Franco era promessa na época que nós estávamos lá. O Renz. E não virou, né? Aí depois teve o Odivan, mas acho que o Odivan... O Odivan é 9-9. É 9-9? É 9-9. Ele é da nossa época também. Deixei um dia ele deitado no clássico aí. O Odivan tá jogando. Eu vi esses dias ele jogando no Paysandu, se eu não me engano. Acho que é. O Filipinho depois veio também, foi pro Remo até agora. Filipinho que era da Pafute? Não, o Filipinho que era do... o lateral, ele era do... Ele foi junto, não foi o que foi junto com o Denner pro Atlético Paranaense? Isso, esse aí. Daí depois voltou pro Juventude. Tá, sim. Isso aí. Tem uma geração que, cara, vou te dizer assim, foram tantos safras, né? Meninos aí na época e desde os primeiros ali dos 9-1, 9-2, 9-3 e depois os 9-9, os 2000, que às vezes eu nem me lembrava mais, cara. Então, tipo, o Gabriel Aires, o Rafinha... Ele é 2001, né? O Rafinha é 2002. Agora é 2002. Sim. O Rafinha era meu vizinho, cara. O Rafinha é engraçado, porque o Fernando, a gente é bem amigos também, fora do futebol. E ele também, começou como goleiro, né? Goleiro, cara. Ele estudava, o irmão dele mais, né? O Gui, ele estudava comigo no colégio e nós jogava lá junto. O Gui atacante forte, trombador. Sim. E o Rafinha, pequenininho assim, encontrava ele no elevador. Magrinho, tudo bem diferente do irmão do outro, né? Uns luvão desse tamanho, treinando de goleiro, bem pequenininho assim. E agora atacante. Tipo. Aí, um tempo atrás, eu e o Fernando conversando, o Fernando, cara, mas o Gui tá bem, mas o Rafa, cara, o Rafa... Ele mas o Rafa não é goleiro? Não é mais, agora o Rafa tá jogando na Anitta. E aí sei que cresceu, e aí foi pro São Paulo e ele tava voando no São Paulo. Ele tava super bem no Sub-20 de São Paulo. E ele era titular quem era banco dele no Sub-20 era o Marquinho. Eu não sei se tu lembra do Marco Antônio também. Foi pro profissional. Eu não sei se chegou a trabalhar com ele também. Ele foi pra base de São Paulo e voltou depois. Em 2000. E agora eu acho que ele tá no Brasil de Farroupilha agora. Não lembro desse. Ele jogou no Imorel Gauchão. Ele jogou no Imorel Gauchão. Ah, tá, não lembro. E aí o Rafinha depois veio pra cá. E, cara... Desenvolveu, né? Eu vou te dizer assim, ó. Pra mim... Ele é titular, ele joga nesse time do Juventude. Ele só não tá jogando profissão, digamos assim. Fácil. Disse a brinquei com o Fernando. Cara, tem alguma coisa no contrato dele, diz que é proibido botar ele jogar. O que tem que ele não entra? Toda vez que hoje ele é do Ju, ele tá emprestado. Sabe dizer assim, porque eu acho que talvez ele esteja emprestado. Não sei. Talvez seja. Porque faz pouco tempo que ele foi pro São Paulo, né? E ele só voltou porque ele só não jogou porque ele se machucou, ele teve uma lesão séria de joelho, lá teve que ficar um tempão parado. Não sabia disso. Aí o Marquinho, que era o reserva dele, entrou, assumiu a titularidade, foi pro profissional e fez gol na estreia, fez 2-3 gols nos primeiros jogos. Jogava bem, agora não sei se ele... O que se fez dele pra eu não ouvir mais falar. Sim. E aí o Rafa voltou. Mas ele, pra mim, ele é titular certo, porque ele joga muito fácil, cara. Sim, ele joga tranquilo, né? E isso aí, ele é um jogador que ele parece que ele tá jogando um rachão e tá jogando o jogo, ele joga tranquilo, leve, curto. Sim, um pouco acho só ele tem que maturar um pouco mais talvez o corpo, né? Talvez pode ser por isso. Né? Porque assim, ó, é um jogador de drible, ele é bem franzino, fácil. Ele dribla muito bem. Dribla fácil. E ele tem uma qualidade de passe, de visão de jogo. Ele bate bem na bola, chuta de longe. Sim. Não tem medo de chutar. Primeiro jogo dele, eu lembro, ele já quase fez um gol. Ele teve, acho que a estreia dele foi contra o Inter no Beira-Rio. Sim. E depois teve um jogo aqui que ele jogou, cara, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras. Que o Palmeiras tava no ano passado, aquela loucura toda. Sim. O jogo estava 1-0, 2-0. Ele pegou uma bola, ele deu uma limpada na área e bateu na trave. Cara, tu imagina se o Guri faz um gol, o primeiro jogo dele no Brasileiro, se ele já faz um contra o Palmeiras. Fica titular ainda agora, né? Ele cresce,
É? Tipo o Hendrick. Não, O Hendrick É só porque é uma É brincadeira outra nossa classe aqui, de jogador aí. é fora da curva. É só porque é uma brincadeira nossa aqui, né? Nós Nós três. E só ele. Claro que ele tem muito que Sim, mostrar. tem que ainda. evoluir ainda. Mas ele é um guri, né, cara? Que dê bons frutos, né? Olha o Vini Júnior aí, quando foi pro Real Madrid, ele fez uma Era primeira o temporada péssima. bem difícil, né? É, Vários brasileiros, quando vão pra lá, é normal, cara. Normal, Sim. velho. é outro padrão Ainda mais de jogo, indo estilo tão de cedo jogo. assim, Outro padrão de jogo, é outra velocidade. Cara, tu olha pro teu lado, tu vê o Toni Kroos, tu olha pro teu lado, tu vê o Modric. Como é que tu que saiu daqui pequenininho ali com 16, 17 Eu anos vai não chegar saiu a ali da jogar? favela, tipo, por exemplo. Tu né? não No joga, caso do cara. eu- Tem que ter muita personalidade pra O chegar cara e tá jogar com acostumado esses a receber bola aqui de quem? No Flamengo que tava? Uns pés de Na rato. época- Ah, Aí na época tu vai tinha uns lá- caras, tem o Gerson. Tu vai lá, o caras. Kroos dá um Paquetá, passe que né? tu Paquetá, nunca vai esperar, né? Paquetá, O cara tinha um passe E que é tu vai uma, esperar. duas Sim. que tu não acompanha os caras, Já te queima, eles mesmos se olham e dizem assim, ó, Esse deu. Não, tanto que foi o caso lá com o Benzema, né? Os Sim, caras mas foram pra não- trás, não né? toca a bola É. pra ele, já que não queimar o guri. Agora até o principal jogador do time, É, né? é Pra tu ver verdade. que o negócio muda. E eu né? acho que esse ano vai ficar entre os 3 melhores do mundo, cara. De dizer assim, bem sério. O justo Ele seria. precisava ganhar alguma coisa Ele importante. tinha alguma coisa, né? Eu Eu acho acho Ele assim. ganhou a Champions, né? É, Mas é que eu esse acho ano que- foi... É que esse ano passado, cara, também É. teve toda aquela questão da Copa, né? Aí foi pro E que PSG. Aí que tá. Champions Eu acho que o pesou, top mas 3 a vai Copa ficar pesou assim, ó. mais, né? Eu acho que o top. A Copa, aquela final da Copa foi extraordinária, né? Também. Eu acho que o top 3 vai ficar Haaland, Vini Júnior e Messi. Não sei a posição, né? Mas eu acho que o top 3 vai ser esse. Talvez eles tirem o Vinícius porque o Júnior pra botar o De Bruyne. Cara, o que eu vou te Porque dizer? Por causa da Copa do Mundo. Não foi no final do ano? Mas igual. Cara, o que eu vou te dizer? É, o Vini agora Júnior... vai ser do É ridículo o Vai, Vinícius Júnior ter ficado em oitavo ano Mas já passado. ganhou É. já a Copa do Mundo. Mas ainda não sei o melhor do mundo depois da Hein? Copa. Mas olha só, eu falei agora. Passado. Hein, Dudu? Saiu o Messi. Sim, foi ano passado. É, não, é. Esse Só que ano foi final de ano, né? É, Foi esse totalmente ano diferente. Esse Vai ano ficar. vai ficar o melhor do mundo. Eu acho que vai ser o Haaland. campeão da Champions. Sim. Acho que vai ser o Ou o Haaland. campeão do mundo. Que, cara, Mas se a de Inter outro planeta. ganhar, vai dar né? pra quem? Pro Lautaro, né? O Lautaro também? Não, a Inter não tem ninguém que vai. Mas Não, eu acho cara, que tá Mesmo bem. se for campeão. Exato. não Eu tem acho ninguém que que vai. Ah, só a cara do 3. Né? Será? Senão, É muito difícil. Cara, Ah, o não, City tá vai jogando. E outra, o que é o elenco do City. Sim. imagina. Começa lá de trás com o Ederson pegando tudo, Não, cara. desde quando saiu o chaveamento, nós, tipo, Ah, eu pelo menos mas falei, olha o que é campeão o sai desse Gundogan. lado. Sim. O campeão sai desse lado. Mas eu acho que Aquilo, o cara, justo... capitão alemão, né? Mas eu acho que se não tivesse o Haaland, eu apostaria na Inter. Se não Será, tiver- cara? Sim, porque no outro ano a Inter também... Mas daí se não tivesse o Haaland, pegou eu o acho que Chelsea, não que tinha tava passado. Mas é só um fraco, jogo, né? E É tudo perdeu pode acontecer. porque a camisa pesou. Mas. O Haaland não fez gol na semifinal, aí pode ser que. Não, mas ele- não, mas tipo, ele abre sim. muito espaço. Tipo, mesmo que ele não faça o gol, Ele preocupa- vai ter algum zagueiro que vai estar grudado nele e Ele vai abrir preocupa a espaço pra outro zaga. entrar. Ele né? preocupa a zaga. Que nem De o Bruyne, os laterais chegam com uma facilidade. Imagina, O Bernardo Imagina, o cara é grande. O Bernardo Só Silva joga demais, né? Eles No vão banco tem livrar. Mares, que tipo. É. vai, ele é- Ano passado era ele titular muito. no lugar Ele do faz Grealish. tudo, né? Pois é. Faz tudo, né? Não, é fora da curva, né? Sim. Isso aí. É isso hoje? Acho que era por isso, né? Acho que por hoje é isso. Vamos agradecer aí ao Alex. Obrigado por ter aceitado. Passa Cara, teu Instagram aí pra gurizada. Não pessoal, precisa pra te agradecer, acompanhar. gente. Isso Não, aí é prazer sempre é bom, nosso, essa Essa quando é resenha, pra né? conversar sobre futebol. Todo mundo gosta, né? Essas tio? coisas a gente Ah, conversa vai e falando. tem história, tem conteúdo aí pra nós ficar um tempão. Sim. É sempre bom. Cara, Sim, obrigado mesmo. Meu Instagram é @AlexKnop. No Facebook também, Alex Cassina Knop. Não posto muitas coisas assim. Sim. Posto mais coisas profissionais mesmo. E então a gente tem um trabalho ali bem forte com o colégio São Carlos em relação às equipes de competição, aos clubes, que é uma coisa que valoriza muito a prática esportiva para as crianças, que é uma geração que precisa, é uma geração pós-pandemia, uma geração extremamente eletrônica, de celular, Muito de digital, né? tablet, de computador, de videogame, e que tudo bem, faz parte da mudança, da evolução, Mas né? tem Mas que ele tem que ter o né? esporte. Precisa. E precisa ter rendimento. Desenvolver, né? E a gente vê, tem uma geração bacana aí que joga, tem outras escolas que valorizam também isso e a gente quer trazer muito pra nossa também. Massa. Trabalho também em outro segmento que é bem diferente, mas que é um prazer da minha vida, que a gente tem uma loja de vinhos. Ah, E já então, tua arroba aí, já. É, @adegadorna. Então essa daí também, essa é a menina dos nossos olhos, porque a gente
ali é um trabalho que tu te deleita fazendo, sabe? Sim. Que tu aprende, a gente Prazer de fazer. Prazer de fazer, de entender. A gente, fizemos os cursos de sommelier, a gente participa de feiras, de visitações. Que legal. Pretendemos fazer algumas viagens de enogastronômicas aí em breve para outros países e conhecer um pouco mais da cultura do vinho, que é fascinante, é um caminho sem volta. Faz tudo bom. E é onde eu vou envelhecer, né? Porque eu pretendo envelhecer com esportes, as coisas a gente tem um limite. Daqui a pouco tu não consegue mais. Então eu vou para esse mundo aí, vamos se deliciar, vamos para Florianópolis, levar lá, sabe? Show de Mais bola. culinária, assim, né? Mais, Isso aí. Então, Europa. gente, muito obrigado pelo convite. A gente agradecemos. Quando quiserem trocar mais umas ideias aí, estamos à disposição. Sempre. Vou mandar um recadinho, tá? Pro teu irmão, Tá. o Duda. Duda. Pelo amor de Deus, não fala mal do Kahneman, cara. O Kahneman é gigantesco, como é que tu fala que o cara não joga nada? Meu Deus do céu, o cara joga com enormidade. Mesmo todo ali fudido das costas, ali, 1000 cirurgias, o cara se mata jogando. O jogador, ele pode ser bom, mas ele tem que dar a vida. Pra mim é isso aí. Ele tem que dar a vida, ele ganha pra isso, ele não ganha mal. Então tu tem que dar a vida. E o Kahneman, ele sua sangue. Então pra mim é meu ídolo, né? Fora os títulos, né? Então só esse recadinho pro Duda, porra, não fala mal do Kahneman, pô. Tá, isso aí. E deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreva, que Se é muito inscreve no canal, é aí muito segue o importante Alex, pra nós a gente aí, vai tá? deixar o arroba na descrição. Isso Segue aí. nossos patrocinadores, Pizza do Barra, pede Tava tua top, pizza aí hein? pra jantar. Vamos Hoje terminar. tava aqui, ó, top. Quem vem cortar com o Dudu e compra tua camisa de time lá pra... Estamos usando aqui, ó. Vamos usando aqui, ó. Alta qualidade. Eu tô com frio, né, cara? Então é isso aí, valeu galera, Peter, se valeu. inscreve lá, um Valeu, abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu.